o adversário do Vôlei Campinas, do Vôlei Renata, na final do próximo dia 28, em partida única lá no Série B. Agora falando de Série B, paulistas e time de virada para a Chapecoense lá na Arena Condá por 3-1. O Santos, estreando na Série B, fez 2-0 no Paysandu. E amanhã, fechando a primeira rodada, claro, teve o jogo da Ponte Preta também, a Ponte Preta e Curitiba 1-1. Você acompanhou aqui na Rádio CBN. E amanhã, fechando a primeira rodada, lá no Gigantão das Avenidas, lá em Itajaí, o Brusque recebendo o Mirassol às 9 da noite. Hoje também tem Série C, daqui a pouco eu trago todas as informações e os resultados. Tem Paulista em campo, o Ferroviário está jogando neste momento. Daqui a pouco eu trago todas as informações, viu, Lupi? Beleza, esse é Fábio Scheibe, atento a tudo o que acontece no mundo esportivo. E é o seguinte, você ouvinte, torcedor que tá ligado aqui na CBN, pode participar da transmissão conosco. Mande sua mensagem, seja por texto ou por áudio, através do nosso WhatsApp, que é o 19991869070. Eu vou falar bem calmo para você anotar. 19, o código de área, 991869070. Você faz parte aqui da jornada esportiva do Futebol Globo CBN. 19 o DDD 991869070. E para quem tá no YouTube está on fire. À sua disposição, você também pode participar conosco através do nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Deixe sua mensagem no chat. Vamos ler todas as participações daqui a pouquinho para você que vai mandar mensagem pelo WhatsApp e também para você que participa no nosso canal do YouTube. Nós já estamos prontos, tudo definido, tudo certinho na mesa de som. Quem está conosco é o nosso Marcelão, grande Marcelo, que está comandando as carrapetas aqui do Futebol Globo CBN. E é o seguinte, a gente faz uma rápida pausa, daqui a pouco tem a escalação do Guarani, tem a escalação do Vila, tem mais Gabi Castro, tem mais informações do mundo esportivo. Aqui você não perde nada, aqui você fica por dentro de tudo. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Vila Nova. Enquanto a bola não rola. São 8h19. Fábio Scheibe, o Vôlei Renata, acredito que já sabe quem vai enfrentar na decisão da Superliga no próximo domingo, às 10 horas da manhã, lá no Recife, hein, Scheibe? Falta o SESI Bauru, viu? Um tie break agora, faltando um pontinho, ou fez o ponto agora? Fez o ponto, Gabi? Não! Tie break, 24-19. Tá por esse, então, muito provavelmente, quase certo, SESI Bauru
vai ser o adversário do Vôlei Renata. Vamos pro último lance agora. Cabela, quer narrar esse ponto aí ou não? Pra gente, quem sabe, já ter a definição? Cabela. Pô, vai, o cara tava lá arrumando. Lá vem o CS Bauru, soltou fora. o braço pra fora. É agora então, no bloqueio. Vai ter outro saque ali do pessoal do 4 a Joinville. 20, né? E tá dando o favoritismo do Bauru, né? Porque mas fez melhor campanha. Sem dúvida. A gente sabe que é o jogo 3, é verdade que o jogo 2 foi 3-7-2 pra equipe de Joinville, foi muito duro. Tá tendo VAR lá. Então, Não é VAR, viu? Outro dia na transmissão da LBF, eu falei, vai ter VAR. O árbitro olhou pra mim e falou assim, VAR não. Desafio. É desafio, Falei, ok. exatamente. No vôlei é desafio. É desafio. termo correto Olha de lá. cada esporte, Olha hein? lá. Ih, pode... Opa. Não Não bateu. Não bateu. Então é ponto de Joinville, né? Exato. 24-20, ainda match point. Tem 3 match points Tem ainda. a 3 equipe match do- points, dá de pra Bauru jogar muito tranquilo, né? pra enfrentar a equipe de Campinas na final da Superliga Masculina de Vôlei. E a Muito gente vai trazer todos os detalhes desse jogo, né? Vai ter a transmissão aqui na CBN Ah, é? Campinas, no domingo, a partir das 9h30 da manhã. Marco Guarizo e Renata Rondini, eles estarão trazendo todas as informações, os detalhes, as emoções da partida entre, por enquanto, SESI Bauru e o Vôlei Renata. Vai, Cabela, narra esse ponto, vai. Joinville no saque. Pode ser o ponto derradeiro para a equipe do SESI Bauru. Foi na recepção, tem o levantamento. Lá na saída de rede, deu bloqueio, buscou, salvou, vai cair na quadra, passou pra fora, acabou! SESI Bauru na final da Superliga Masculina, Lupe. Contra o Vôlei Renata, domingo, 10 horas da manhã, lá no ginásio Geraldão, em Recife. Lembrando, jogo único. Portanto, Vôlei Renata e SESI Bauru, duas equipes do estado de São Paulo, decidindo quem vai ficar com a taça da Superliga Masculina de Vôlei. Chaibe. Tem gol na Série C. A Ferroviária abre o placar na partida. Todas as lesões que o Guarani sofreu, com a saída do Bruno Mendes, com a lesão do Derek, então o Guarani teve muitos problemas extra-campo e também de lesão. Claudinei Oliveira permaneceu com a equipe na primeira divisão do Campeonato Paulista e o principal, teve 43 dias para poder conversar com a diretoria para entender o elenco que o Guarani tem, dentro da realidade financeira, o que o Guarani poderia contratar, trazer essas contratações, foram 10 no total, e treinar durante todo este período. Em 43 dias, eu entendo que você consegue treinar bastante, encontrar uma formação que você entenda que seja a ideal para um campeonato brasileiro da Série B, descansar o seu elenco para iniciar muito bem. É verdade que você tem, por outro lado, o problema de entrosamento, de falta de ritmo, algo que hoje a gente vai enfrentar e vai acompanhar um Vila Nova que está muito bem. Então eu acho que essa diferença o Claudinei Oliveira precisa entender, que é um jogo fora de casa e que é um jogo diante de uma equipe que está com um ritmo de jogo. Até por isso eu acho que ele coloca uma escalação com 3 atacantes, para dar liberdade, para correr bastante, com o Reinaldo, com o Ayrton. É um 4-3-3, mas pode ser um 4-5-1, porque ele pode voltar com os 2 atacantes para fazer essa marcação. O Vila Nova também joga num 4-3-3 e a gente sabe que é muito rápido. O Luciano Naninho tá muito melhor esse ano em relação ao ano passado, já marcando 4 gols em 15 partidas. Tem o Alisson, que vocês já citaram, tem a chegada recente do Júnior Todinho, e se o Márcio Fernandes quiser, e aí há uma diferença pro Guarani hoje, no banco de reservas, o Márcio Fernandes, treinador do Vila Nova, tem opções para mudar a característica do Vila Nova, porque ele tem praticamente 2 centroavantes. Ele tem o Fernandão, que a torcida do Guarani conhece, centroavante experiente, e ele tem o Henrique Almeida, também é muito experiente, é artilheiro, tem bom posicionamento. É verdade que nos últimos anos não tem ido tão bem, mas a gente sabe que é um jogador perigoso, diferentemente do Claudinei Oliveira, que a gente vê um banco de reservas muito mais curto, né? Tem apenas 9 jogadores, tirando aí o goleiro tem 8. O Vila Nova vem com seus 11 no banco de reservas, então é mais robusto. Mas eu acho que o Márcio Fernandes teve sim tempo para poder trabalhar, e eu espero um Guarani muito melhor do que a gente viu no Campeonato Paulista, levando em consideração tudo que eu já falei sobre esse tempo de inatividade. E esse Vila Nova do técnico Márcio Fernandes, Endri, já está definido, e o treinador também analisou a equipe do Bugre, o adversário do Tigrão, nessa primeira partida da Série B. É, isso mesmo, Lupe. O técnico Márcio Fernandes,
que tem essa expectativa, né, de pelo menos repetir a campanha do Vila Nova do ano passado para que chegue na reta final ali, buscando, quem sabe, esse acesso. O time do Vila que contratou 12 jogadores e os maiores destaques, jogadores que estavam justamente no Campeonato Paulista, como, por exemplo, o volante Igor Henrique, o Gabi destacou bem o atacante Júnior Todinho, o lateral direito Fábio. Então, são jogadores aí que devem encorpar essa equipe. Alguns, a maioria deles ainda não estreia hoje, mas o técnico Márcio Fernandes fez uma análise do Guarani e a expectativa para o jogo de logo mais. A expectativa boa, a gente vem de um jogo muito bom contra o Cuiabá e a gente espera estrearmos no campeonato da Série B já com um grande resultado. A gente sabe que o Guarani é uma grande equipe, um grande treinador que é o Claudinei, mas a gente vai fazer de tudo aqui para conseguir a nossa primeira vitória. Olha, eu enfrentei o Guarani no Campeonato Paulista, mudou muita coisa, né? Alguns jogadores foram contratados, mas sempre foi uma equipe muito difícil, uma equipe que tem muito bons jogadores. A gente sabe de todas essas dificuldades, mas aqui perante o nosso torcedor, a gente espera fazer um grande jogo e conseguir nossa primeira vitória. Isso é muito bom, nos dá uma opção muito grande, um leque muito grande de opções para que a gente possa, dentro do possível, mexer na equipe ou propriamente começar com um time que nos dê essa condição boa aí de primeira vitória. Aí então o Márcio Fernandes justamente, Luque, falando, né, de tantos reforços que ele ganhou, né, das opções que ele vai ter para mexer na equipe. E realmente, olha, o banco do Vila hoje recheadíssimo. Eu vou até contar porque tem mais de um time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogadores. Então é um time com 2 goleiros, porque realmente são 2 goleiros ali no banco. Então o Vila Nova com muitas opções. São 8h31, rapidinho, Dri, o Guarani definido, o Vila também, né? A prévia das escalações, por favor. Vamos lá então, o Guarani em campo com Douglas Borges, Diogo Matheus, Rayan, Lucas Adel e Jefferson, Matheus Bueno, Camacho, Luan Dias, Reinaldo, Ayrton e Caio Dantas. E o Vila, definido pelo Márcio Fernandes, Denis Júnior no gol, João Vitor, Rua Santos, Anderson Conceição e Eric, Ralf Cristiano Giovanni, Luciano Naninho, Alisson, o destaque do time, e o estreante, Júnior Todinho. Ô Gabi, uma coisa que eu queria comentar com você antes do jogo, e acho que é interessante, até porque a gente acompanhou de perto o Guarani, que não tem o Léo Santos, como a Di destacou, que está com um problema muscular. Sim. E trouxe alguns zagueiros, né? No banco tem o Douglas Bacelar, que trabalhou com o técnico Claudinei Oliveira, e tem o Pedro Henrique também, jogador que teve ali um problema muscular, teve muitas lesões no Campeonato Paulista e só na reta final começou a ficar à disposição. E Lucas Adel, que até outro dia estava esquecido lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, agora foi utilizado pelo Claudinei na reta final do Campeonato Paulista e hoje ganha a oportunidade no time titular. O futebol é uma roda gigante, né? Um dia você está em cima, no outro dia você está embaixo e essa, pelo que tudo indica, é a trajetória do Lucas Adel. É um jogador que, pelo pouco que você viu, merece ser titular na estreia? Acredito que sim, Lupe. A necessidade fez a ocasião no Campeonato Paulista. O Lucas Adel, ele não comprometeu, ele foi uma grata surpresa na reta final do Campeonato Paulista, difícil do Guarani, e ele correspondeu. E durante todo o tempo, né, teve 43 dias para conhecer mais o atleta, o Claudinei Oliveira. Se ele colocou o jogador como titular e deixou o experiente Douglas Bacelar no banco de reservas, jogador que vem do Avaí, acredito que tenha condições sim. É um jovem, tem 23 anos, o Lucas Adel, teve poucas oportunidades no Campeonato Paulista, ele jogou 22 minutos contra o São Paulo e depois 71 minutos contra o Red Bull Bragantino, foi o que a gente sabe do Lucas Adel. Então, resumindo, é como se fosse uma partida, né? 90 minutos ali em campo. É um jogador que nas 2 partidas o Guarani não perdeu, foi um empate diante do São Paulo e a vitória na última rodada. Então, grata surpresa pela necessidade
e durante todo o período que acompanhou, Lucas Adel vai ser titular. Tem essa sombra do Douglas Bacelar, que é muito interessante. Outra sombra que vai ser interessante da gente acompanhar no Campeonato Brasileiro da Série B é na lateral direita, porque o Diogo Matheus começou mal o Campeonato Paulista, perdeu a posição para o Heitor, que foi muito bem, e aí na primeira oportunidade, quando o Heitor teve uma queda de rendimento, aí precisou do Diogo Matheus com toda a sua liderança, e a gente sabe que esse lado direito do Guarani é muito forte. Então tem essa posição na zaga que ainda está aberta, hoje ocupada com o Lucas Adel, mas a gente sabe que tem o Léo Santos e tem o Douglas Bacelar, então tem essa posição. A lateral direita eu coloco em aberto também, e eu acho interessante, no meio-campo do Guarani, eu tô curioso para saber se o Lua Dias vai conseguir carregar essa camisa 10. O Esperente Regis não conseguiu, foi muito mal. O Lua Dias, quando atuou no futebol campineiro, com a camisa da Ponte, foi mal também. Não deu a velocidade que o jogo precisa. Então eu acho que ele sabe conduzir, ele tem bom passe, ele tem lançamento, mas ele precisa de dinâmica. Se ele demorar muito com essa posse de bola no Campeonato Brasileiro da Série B, ele atrasa a jogada. O roubo de bola acontece. Então tô curioso para saber se o Luan Dias vai conseguir ser esse camisa 10 do Guarani, e a gente sabe que tem o Gustavo França, que acho que vem num crescimento no Guarani nas partidas, sempre quando ele sai do banco de reservas, ele tenta imprimir um ritmo mais rápido. Então, de começo, eu vejo essas posições, a lateral direita, a zaga e a contratação do Luan Dias vem para ser titular, mas caso não dê a dinâmica que o time precisa, o Gustavo França, ele vai querer essa posição aí no meio. São 8 horas e 35 minutos, você participa da jornada esportiva do Futebol Globo CBN, mande sua mensagem, 19 991869070. E aí, quem vai se dar bem no jogo de hoje? O Vila Nova? O Guarani? Qual o seu palpite? Mande mensagem pra gente, você faz parte da jornada. O Flávio mandou mensagem pra gente, tá falando assim, vai Bugre! Quem mandou mensagem pra gente também foi o Cris, tá falando que vai ser 2-1 pro Vila. Epa! Quem mandou mensagem pra gente também foi o final do telefone 0564. O Bugrão vence pelo placar de 4-0. Esse tá animado, hein? E você tá no YouTube participando da nossa transmissão com imagens? Mande mensagem através do chat youtube.com/CBN Campinas. Fábio Scheibe, o que você tem pra destacar pra gente do mundo esportivo, hein, Scheibe? Destaco mais um campeão hoje na Europa, no Campeonato Italiano, a Inter de Milão. Lá no clássico de la Madonnina, venceu o Milan por 2-1 e conquistou o Scudetto. O Scudetto italiano é o 20º título da Inter de Milão, que batendo o rival então chega à conquista, faltando 5 rodadas para o fim da competição. Hoje também o dono do Botafogo, John Textor, esteve na CPI da manipulação no Senado Federal e prestou depoimento. Ele reafirma que há manipulação no futebol brasileiro, fala que é uma realidade, mas não apresentou prova na CPI. Ele vai apresentar as provas, segundo ele, em uma reunião secreta para os senadores, ou seja, ninguém vai ficar sabendo sobre as provas, mas ele fala que tem e vai apresentá-las para os senadores. E também a gente pode dizer hoje também que o Luiz Zubeldia, técnico contratado pelo São Paulo, se apresentou ao tricolor paulista. Ele é argentino, tem uma carreira pelo futebol sul-americano, esteve ano passado na LDU e ele é apresentado para o tricolor paulista, novo técnico de São Paulo, então, Luiz Zubeldia. Grande abraço pro Marcelo, que tá conosco aqui no nosso WhatsApp. Vai, Bugrão! Pelo amor de Deus! Torcedor, aliás, hoje é muito legal que a gente tenha esse contato com o torcedor do Guarani pelas redes sociais, e a mensagem que eu mais li, Twitter, Instagram, é aquela que diz o seguinte: acabou a paz, começou a Série B. Começou o sofrimento, né? O torcedor conhece, ele sabe o time que ele torce, né, Lupe? Mas é legal de ver. Por enquanto, esta alegria, esta animação, né? É divertido, pelo menos antes de começar a partida e a competição. Tem um certo otimismo, mas tem uma dose de realidade que o torcedor campineiro sabe que não vai ser fácil. E hoje o torcedor bugrino sabe que vai ser complicado diante deste Vila, que nós já citamos aqui, vice-campeão goiano, tá prestes a ir numa final de Copa Verde com todos os reforços já citados há pouco. São 8 horas e 38 minutos, a gente vai fazer uma pequena pausa, tomar uma aguinha, ajeitar aqui os microfones, porque daqui a pouquinho
como diz lá em Goiânia, o chão vai tremer, porque tem a estreia do Vila e tem a estreia do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro Futebol Globo CBN. Pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Vila Nova. Enquanto a bola não rola. São 8h41. Participe, mande mensagem, 19 991869070. Daqui a pouquinho tem a estreia do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Bugre enfrenta o Vila Nova. O local do jogo, o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, carinhosamente conhecido como Oba. Sabe por que Oba, Fábio Scheibe? Porque você já disse há pouco, é o nome do presidente, né, presidente? Não, é porque é o O de Onésio, então, B de Brasileiro e o A de Alvarenga. Não era? Não sei quem que era. Acho que era presidente. Era presidente? Era, então tá bom. Brasileiro Alvarenga. Não, é que você deu espaço, você deu o terreno também pra... Ah, muito bem. Aliás, o terreno fica localizado no setor universitário, perto das principais instituições de ensino de Goiânia. Por isso que chama setor universitário. Sabia disso? Não sabia. Aqui Pensei também que é fosse cultura. por causa da sertaneja universitária. Não tem nada a ver. Você errou feio nessa situação, mas não tem nada a ver. Fica perto de Campinas? Não, fica bem longe. Fica bem longe do setor, que hoje é um bairro, é o setor Campinas, que foi a capital do estado de Goiás há um tempão, e aí Goiânia acabou engolindo o bairro de Campinas, que é berço do Atlético Goianiense, Gabi Castro, sabia dessa? Exatamente, tem uma placa, né, que a gente sempre vê a faixa lá escrito Campinas, né? Campinas, exatamente. Não tem a ver com a nossa cidade, sim com o bairro, mas estamos conhecendo Goiânia, olha só, hein? Você viu? Aqui também é cultura. Ô Gabi Castro, eu tô dando aqui uma passada de olhos. Sim. Do retrospecto entre Vila Nova e Guarani, jogando em Goiânia. Pelas minhas informações aqui, a última vez que o Guarani venceu o Vila lá foi em 2006. Série B de 2006, rodada 38, 5-1 pro Guarani em cima do Vila. De lá pra cá, 1, 2, 3, 4 derrotas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empates. Difícil ganhar do Vila lá nesse retrospecto. O Guarani tem enfrentado nos últimos anos, hein?
Quase 18 anos, né? Sem vitória diante do Vila Nova. O Bugre que brigou pelo acesso pertinho ali com o Vila. As duas equipes acabaram ficando na Série B e nesse retrospecto, né? Nesse recorte que você trouxe de 11 partidas, nenhuma vitória jogando fora de casa. Hoje não vai ser diferente, Lupe. Por ser uma primeira rodada de Campeonato Brasileiro da Série B, vejo a questão do entrosamento pegando muito para a equipe do Guarani sobre este tempo de inatividade. A gente não sabe o que esperar, são 4 estreias. Tem estreia na lateral esquerda do Jefferson, tem a estreia do Luan Dias, que é para ser esse motorzinho, esse jogador que organiza a equipe do Guarani. Tem a estreia do Ayrton no ataque, jogador que veio do Atlético Goianiense. Tem a estreia do Caio Dantas. Então, se a gente for analisar, em todos os setores do Guarani tem estreia. No setor defensivo na lateral esquerda, no setor de meio campo com o Luan Dias e 2 no setor ofensivo com o Ayrton e com o Caio Dantas. O Guarani teve muitos problemas defensivos no Campeonato Paulista, por isso que tem essa troca com a entrada do Lucas Adel e com a entrada do Jefferson na lateral esquerda. A verdade é que teve a saída, né, na lateral esquerda do Helder, que foi vendido para a equipe do Remo. A chegada do Luan Dias por conta da saída do Regis. Características até parecidas, né, de conseguir conduzir o jogo, de saber prender a bola, de ter uma certa técnica. Teve a saída do Derek, mais a chegada do Caio Dantas, então acho que a diretoria tentou isso, né? Todas as saídas tentou compor com algum jogador que consiga ser titular. A expectativa principalmente de Luan Dias e Caio Dantas, mas sem sombra de dúvidas, jogo muito difícil, porque Vila Nova vem com ritmo de jogo, vem com uma equipe que certamente, pelo que a gente analisa até aqui, o que a gente já viu de Vila Nova neste ano de 2024, não vem para brigar pelo rebaixamento, é meio de tabela para cima. São 8 horas e 45 minutos, faltam 15 minutos para a bola rolar lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Se você ligou o rádio agora, nós já conhecemos o adversário do Vôlei Renata contra o SESI Bauru, que venceu 3-0 Joinville, jogando em Bauru. A Adriana Almeida, que é apaixonada por vôlei, acompanhou de perto, hein, Dri? Lupe, já fui atrás do retrospecto recente nos confrontos das duas equipes. Ah, você tá brincando. Porque isso já é um termômetro, né? Apesar de que Campinas cresceu muito nessa reta final, mas no primeiro turno, Campinas também venceu o SESI Bauru, aqui no ginásio do Taquaral, por 3-0. Olha aí, no retorno, lá em Bauru, o SESI deu troco 3-0 pro SESI contra o Campinas. Então tá tudo, se for olhar retrospecto recente aí das campanhas, super equilibrado para domingo às 10 da manhã, Campinas e SESI Bauru, direto de Recife. E lembrando que é jogo único, tá? É um jogo só para saber quem vai ser o grande vencedor da Superliga 2023-2024. Gabi, antes da ficha técnica, eu só quero abordar mais 2 assuntos com você. Saída do Regis e saída do Derek. Derek, inclusive, deve ter reencontrado os companheiros, porque tá lá em Goiânia defendendo o Atlético Goianiense. E o Regis também, porque tá lá no Goiás, né? Exatamente, os 2 grandes jogadores que a torcida tinham aí uma confiança muito grande na temporada do ano passado. O Derek acabou até comprovando esse carinho da torcida, porque foi o artilheiro da Série B no ano passado. Já o Regis não. O Regis não teve uma boa sequência. Essas ausências do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro, elas fazem muita falta, ou as peças que foram contratadas não vão deixar o torcedor, pelo menos na tua opinião, com saudade desses 2 atletas? Pelo que apresentou, o Regis não, porque o Regis nesta segunda passagem com a camisa do Guarani não conseguiu jogar. Na primeira sim, foi muito bem, a gente sabe do potencial do Regis. Agora, não adianta no papel, na teoria, ter um bom jogador se dentro de campo ele não consegue corresponder. Teve as oportunidades, todas as vezes que entrou não conseguiu dar o ritmo que o Guarani precisava na partida para vencer. Então, lutou, brigou, eu acho que tudo isso ficou visível até na última rodada. Mas de futebol apresentado, o Regis ele não deixa saudades, porque a segunda passagem foi muito ruim. E chega o Luan Dias com uma característica parecida. Tem uma perna canhota também, é um jogador que cadencia a bola, ele não dá tanta velocidade assim pro jogo, o que é algo que eu acho preocupante, porque tem partida que vai precisar. Eu quero saber se o Luan Dias vai conseguir dar essa dinâmica pro Campeonato Brasileiro da Série B. E no ataque fica essa questão, porque o Derek chegou com muita desconfiança no Guarani, mas rapidamente conquistou a posição de titular
e deixando muitas vezes o Bruno Mendes, que é um ídolo do Guarani, é um dos artilheiros deste século, no banco de reservas, e foi muito bem. É verdade que também este ano não foi bem, mas eu acho que deixa saudade sim, o Derek foi bem com a camisa do Guarani. Por outro lado, chega o Caio Dantas, que é um artilheiro, é um jogador experiente, é um jogador que a gente sabe que foi muito bem no Vila Nova, que foi muito bem no Sampaio Corrêa em 2021, então certamente é um jogador que tem bom posicionamento, que não vem em grande fase por conta do Botafogo de Ribeirão Preto e também da equipe do Vitória, mas a gente sabe que sabe fazer gol. Então se essa bola chegar em qualidade para o Caio Dantas, se ele conseguir tá bem posicionado na hora de marcar, aí eu acho que fica mais próximo Caio Dantas e Derek. Mas em relação ao Luan Dias e Regis, por o Regis não ter conseguido jogar este ano, o Luan Dias chega numa condição para ser titular e para não deixar saudades do antigo camisa 78, Lupe. 8 horas e 49 minutos, 10 minutinhos pra bola rolar. Adriana Almeida, mais um destaque do Bugre. O Gabi falava aí de jogadores que deixaram o Guarani após o Campeonato Paulista, como os casos de Derek e também Regis, e eu completo a lista aí com o lateral esquerdo Helder, que foi para o Remo, os atacantes Gabriel Santos, que tá no Paysandu, o Iago Teles, que foi para o Londrina, e também o Pablo Tomás, que saiu em direção ao Operário. Lembrando que o Guarani ainda pode contar nessa temporada, mas acredito que bem na reta final da temporada, com o Bruno Mendes, atacante, que se recupera de uma cirurgia no tendão de Aquiles, e também o goleiro Pegorari, esse com uma expectativa de retorno um pouco mais cedo. Além disso, falando em recuperar de lesões, o zagueiro Léo Santos hoje não fica nem no banco, nem viajou para Goiânia, porque tem um desconforto muscular, ele que deveria ser nome certo entre os titulares. Outro também, o goleiro Vladimir, que deveria também ser nome certo aí no gol bugrino, teve uma lombalgia e também não viajou a Goiânia junto com o elenco. Aproveitando o embalo, Dri, um destaque a mais da equipe do Vila, que já tá ali prontinho para entrar na grande festa que a torcida vai fazer para recepcionar os atletas em campo na estreia da Série B. Eu repito o destaque do Alisson, atacante de 25 anos, que nessa temporada, 19 jogos, uma sequência muito interessante de um jogador apenas, com 9 gols e 4 assistências. O Alisson, que é o grande destaque aí desse time do Vila Nova nesse início de temporada. E legal também, Lupe, acompanhar hoje o Ralf, né, que é o capitão do Vila Nova, 39 anos, ídolo do Corinthians. Para comandar este meio-campo não vai ser fácil ali para Camacho, para Matheus Bueno, para o próprio Luan Dias que a gente citou, porque se tem alguém que conhece a região do campo ali, é o Ralf, capitão do Vila. E um detalhe interessante, aproveitando esse gancho, ele chegou lá em 2022, eu estava lá, e assim, ele chegou com muita desconfiança. Sim. Porque ele veio do Cianorte, se não me engano, já todo mundo, ele vai terminar 22 e vai aposentar. Ele terminou 22 bem, como sendo um dos principais jogadores do Vila. O Vila quase caiu, só não caiu porque fez uma campanha de líder no primeiro turno. Ele continuou em 23 e continua em 24. Ele falou que não quer se aposentar ainda, o Ralf, na casa dos 40 anos. Exatamente, com 39, jogando bem, comandando o meio-campo. Tem que continuar mesmo. E a festa da torcida do Vila para recepcionar os atletas em campo, os atletas do Vila Nova e também os atletas do Guarani. O foguetório já começou lá no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. Se os times estão entrando em campo, é sinal que faltam poucos minutos para a bola rolar. E se faltam poucos minutos para a bola rolar, a gente vai conhecer os personagens com a ficha técnica do jogo. Futebol. Guarani. É o bugre do técnico Claudinei Oliveira, em campo com 31, Douglas Borges, 13, Diogo Matheus, 4, Rayan, 12, Lucas Adel e 17, Jefferson. 18, Matheus Bueno, 14, Camacho, 10, Luan Dias, 20, Reinaldo, 30, Ayrton e 99, Caio Dantas. Repeteco Alviverde, 31, Douglas Borges, 13, Diogo Matheus, 4, Rayan, 12, Lucas Adel, 17, Jefferson, 18, Matheus Bueno, 14, Camacho, 10, Luan Dias, 20, Reinaldo, 30, Ayrton e 99, Caio Dantas. No banco, 22, Álvaro, 2, Heitor, 8, Marlon,
15, Pedro Henrique. 21, Lucas Araújo. 23, Douglas Bacelar. 26, Rafael Freitas. 33, Gustavo França. E 43, Renier. Futebol Globo CBN. Vila Nova. É o Vila do técnico Márcio Fernandes, em campo com 26, Denis Júnior. 15, João Vitor. 23, Rua Santos. 4, Anderson Conceição e 14, Eric. 8, Ralf. 5, Cristiano. 22, Giovani. 10, Luciano Naninho. 11, Alisson e 7, Júnior Todinho. Repeteco do Vila, 26, Denis. 15, João Vitor. 23, Juan. 4, Conceição. 14, Eric. 8, Ralf. 5, Cristiano. 22, Giovani. 10, Naninho. 11, Alisson e 7, Todinho. No banco, 1, Vitor Hugo. 2, Elias. 3, Remes. Meia dúzia, Roberto. 9, Fernandão. 13, Kaique. 16, Juan. 17, Emerson Urso. 18, Igor Henrique. 19, Henrique Almeida. 20, Igor Torres. E 21, Bruno Matias. A arbitragem do jogo. Wallace Martins Lopes, do Maranhão, é o dono do apito. Seus assistentes, Anne Gomes de Sá e Elson Araújo da Silva. No VAR, Rafael Trace. Oito horas e 54 minutos para finalizar a ficha técnica, porque daqui a pouco o Cabela já vai trazer todas as emoções de Vila Nova e Guarani. Gabi Castro, para fechar a sua expectativa para esse jogaço de bola lá na cidade de Goiânia. O comentário do jogo. Pois bem, faltando 5 minutos, Antônio Lupe, fim da espera, fim da saudade do torcedor bugrino, é este reencontro da equipe com os torcedores, 43 dias sem futebol, e é legal conversar com os torcedores porque eles falam, né, dessa tranquilidade, desta calma que foi todo este período, mas fica a saudade, né, da bola rolar, de ver o Guarani entrar em campo. Então, certamente, o torcedor bugrino está na expectativa para um Guarani melhor do que o Campeonato Paulista, né? A equipe brigou contra o rebaixamento, fez uma campanha muito ruim, tem apenas 2 vitórias, o artilheiro da equipe tem apenas 2 gols. Nós já estamos no mês de abril, é muito pouco para o Guarani. Precisa produzir mais, precisa render muito mais, tem que ser uma equipe diferente. Claro que a gente leva tudo em consideração, tempo de inatividade, 4 estreias, é começo de Campeonato Brasileiro da Série B, é jogo fora de casa, mas o rendimento tem que ser diferente, a postura do Guarani tem que ser diferente, precisa brigar por toda a bola, a gente quer ver jogada ensaiada, a gente quer ver algo diferente, é um Guarani que produza também, além de se defender. Por que eu tô falando de se defender? Porque certamente o Vila Nova vai atacar desde os primeiros minutos, porque tá com ritmo de jogo, vai querer explorar isso, é uma equipe que tá muito bem, tem um ataque muito rápido com o Alisson e com o Luciano Naninho, tem o Júnior Todinho, que a gente sabe que vive de altos e baixos, mas que é um jogador perigoso, então o sistema defensivo do Guarani precisa ter muito cuidado com este trio de ataque do Vila Nova. Tem no Giovani também uma característica de armação, então é preciso o meio-campo do Guarani saber marcar. Gosto da escalação, por um lado, do técnico Claudinei Oliveira, porque é um meio-campo que sabe jogar. Camacho tem bom passe para fazer essa saída de bola. Matheus Bueno também tem essa característica, tem essa condição. E para fechar o trio de meio-campo é o Luan Dias, que é um camisa 10, canhoto, que sabe segurar a bola, sabe distribuir o jogo. Então, a gente quer ver isso. Quando o Guarani tiver essa posse de bola, que saiba ter essa velocidade para fazer essa transição, que consiga produzir ofensivamente, que consiga chegar ao campo de ataque, que não deixe o Vila Nova tão confortável na partida, porque a gente sabe que isso vai ser muito perigoso. Grande jogo, favoritismo para a equipe do Vila Nova, por tudo que já foi citado aqui, mas se tiver uma postura diferente, se conseguir ter uma estratégia, se conseguir enfrentar a equipe do Vila Nova, quem sabe não consegue pontuar e começar muito bem o Campeonato Brasileiro da Série B. Acho que o Guarani consegue se equipar com a equipe do Vila Nova e aí, consequentemente, a gente vai ter uma equipe do Guarani brigando aí por pontos
lá em Goiânia, Lu. Esse Gabi Castro que vai acompanhar todos os detalhes táticos e técnicos do jogo. Um abraço pra Karina Luna da Costa, tá falando boa noite aqui no nosso canal do YouTube. O Eduardo Micheloni, boa noite, pessoal. Feliz em ver a dupla Gabi e Cabela juntos de novo. Daqui a pouco o Gabi pergunta se o Guarani vai brigar pelo acesso. É a pergunta do Eduardo. E o Bruno Henrique tá falando que o Guarani vence pelo placar de 3-1. Tá tudo pronto, tudo definido lá no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Então eu passo a bola para ele, Carlos Cabela, para trazer as informações da estreia do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. Opa, deixa comigo, a bola vai rolar no Oba. Primeira rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, estreia de Guarani e Vila Nova nesta temporada 2024 do Campeonato Brasileiro. Em busca do acesso, as duas equipes que têm uma tradição no futebol não muito boa para a equipe do Guarani quando se fala em enfrentar o Vila Nova. Mas, enfim, é uma nova temporada, um novo campeonato, uma nova estreia e quem sabe essa nova equipe do Guarani possa trazer um pouco mais de alegria quando enfrenta o Vila Nova para o torcedor do Bugre, inclusive presente lá no Oba também acompanhando a equipe do Guarani em Goiânia. A bola está no centro do gramado, estamos por conta do senhor Wallace Martins Lopes, o maranhense que vai comandar a partida nesta noite em Goiânia. Detalhe, né, Adriano Almeida? Os técnicos junto ali no sorteio de campo e bola, não é? Sim, chamou a atenção, né, Cabela? Porque além dos capitães dos dois times, os dois treinadores, Claudinei Oliveira e Márcio Fernandes, também estavam ali, lado a lado, junto no sorteio de bola e o árbitro da partida deixando várias instruções ali, tanto para jogadores como para os treinadores. Não sei se é porque é primeira rodada ou um excesso de zelo do senhor Wallace, o árbitro. Apita o árbitro! A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Vila Nova. É Série B do Campeonato Brasileiro que você acompanha tudo aqui no futebol da CBN Campinas. A bola tá rolando para você acompanhar todas as emoções. É o Bugrão tocando a bola no sistema defensivo. Pelo lado esquerdo quem toca ali é o Jefferson, recua com o Rayan. Já deu um tapa na bola para trabalhar lá do outro lado. Agora sim, esse é o Rayan que está com a bola dominada. Faz o domínio, tem marcação próxima a ele. Recua com o goleiro, o Douglas Borges, para sair jogando. E adianta a marcação a equipe do Vila Nova. Já despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá na frente. Lançamento foi feito. Reinaldo tentava o domínio. O desvio foi para fora. O arremesso manual é para a equipe do Vila Nova. Nesse comecinho de bola rolando do Oba. 0-0 o placar do jogo, estamos chegando no primeiro minuto de bola rolando deste primeiro tempo. Tem arremesso manual, toca a bola ali Cristiano para fazer o domínio, gira bem o corpo, toca a bola pelo meio, foi para a tabela, recebe de volta, faz a infiltração ali pelo círculo central do gramado. Quem trabalha ali é o Anderson Conceição, dá um tapa na bola lá pelo lado esquerdo, vem tabelando a equipe do Vila Nova. Giovani faz a abertura lá pela esquerda, devolve ali pela intermediária com o Luciano Aninho. Ele fez o toque da bola, buscava lá na ponta canhota, quem chega é o Diogo Matheus para fazer o corte, dá um bico na bola, teve desvio, ganha um arremesso manual nesse comecinho de jogo. Arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre no sistema defensivo lá pela direita. O próprio Diogo Matheus e o Guarani parece que começa o jogo assim, meio que devagarzinho, né? Segurando o ímpeto do Vila Nova. Boa, Gabi Castro, segurando o ímpeto do Vila Nova. Aliás, veio para cima na marcação, saída de bola. Outro manual que favorece a equipe do Bugre. Mais uma vez o Diogo Matheus está por ali, lá pela direita para fazer a cobrança. Ele vai tentando organizar toda a defesa ali para fazer a cobrança com as mãos do arremesso manual. Joga em direção ao campo de ataque no meio do caminho. Quem sobe é Ralf de cabeça, escora, a bola vem pela intermediária. Cristiano tabelou, devolveu pro Naninho. Ele tenta o toque da bola, a bola subiu, desceu, Todinho tenta o domínio, não vai chegando ali mais uma vez para fazer o domínio. Quem chega é o goleiro, mais uma vez, do Guarani, Douglas Borges. Não bicando a bola no meio do caminho, ela para ali com o jogador do Guarani. Sobra de bola com o Ayrton. Já faz o domínio, faz a finta, carrega lá pela esquerda, encara a marcação que chega para cima dele. Tocou na linha de fundo, a bola é boa, chega por baixo a zaga. Para botar para fora da bola enfiada ali pelo lado esquerdo era o Jefferson, que se aventurava ali na ponta esquerda. O arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Lado esquerdo tem o arremesso manual e o árbitro já chama a atenção ali do Guarani, que demora sempre um pouquinho a mais para fazer a cobrança do manual. Jefferson tá na cobrança, ele busca alguém para fazer o arremesso, joga ali com o Luan Dias, toca mais atrás, tentava o passe na chegada ali na frente, quem chegava ali pelo lado esquerdo
era o Luan Dias, dominou, tocou ali pelo meio, vai brigando pela bola a equipe do Vila Nova. Rola a bola lá pela direita, mais uma vez a descida da equipe vermelha e branca que vem para o campo de ataque, toca na linha de fundo, a bola é boa, chegou o Vila Nova, o desvio para fora. Escanteio na chegada do Eric lá pela esquerda. Teve desvio, escanteio que favorece o Vila. Dri. Uma jogada rápida agora do Eric. Ele saiu ali pela esquerda, ganhou na corrida do Diogo Matheus, que depois conseguiu ainda esticar a perna para impedir que o cruzamento chegasse na área. Mas agora tem escanteio Vila Nova. Quem se prepara aí para a cobrança é o Cristiano. Vem bola para a grande área, passamos de 3 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Vai na cobrança do escanteio, Vila Nova, vem cruzamento na área. O corte foi feito pelo meio, a batida, pega o goleiro! Douglas Borges, ele cai para fazer a defesa, tem pressa na devolução, joga no campo de ataque, lá pela direita com o Reinaldo, tem marcação para cima dele, de Reinaldo, tentava levar a melhor, mas comete a falta, mas o goleiro do Guarani fez uma importante defesa, Adriano Almeida. É, o Douglas Borges já aparecendo, porque essa bola sobrou ali, muito perto da pequena área, e o zagueirão Rua Santos é quem bateu de primeira, bateu no canto, mas com uma defesa, diria, grau 5 de dificuldade por enquanto. É, mas ali num desvio ali no meio do caminho complicaria ainda mais a situação, porque tem um monte de jogador ali no bolo, no meio da grande área. Safa-se o Guarani do primeiro gol, hein? Vai trabalhando a Vila Nova, tentando sair lá pelo lado esquerdo. Mais uma falta, tá anotada, é falta que favorece a equipe do Vila lá no sistema defensivo. E o árbitro vai chamar a atenção de alguém lá no sistema defensivo do Vila Nova. Ah, tem jogador caído lá, Adri. É, o jogador do Vila Nova agora, o Diogo Matheus até tenta... É o Anderson Conceição, o zagueiro. Anderson Conceição, é isso mesmo. Coloca a mão no tornozelo esquerdo, parece uma pancada ali, mas já vai se levantando. Aparentemente vai continuar no jogo. Já se levanta ali, tá tudo bem com ele, falta já cobrada, trabalha, saída de bola ali pela intermediária com o Giovani, rola a bola pelo lado direito com o Juan Santos, dominou, perto da direita, recua, lá com o goleiro Denis Júnior para começar de novo a equipe do Vila Nova. Quem adianta a marcação agora é o Guarani, Luan Dias vai lá fazendo a pressão, rola a bola ali pela intermediária com o Giovani, dominou, devolveu, mais uma vez atrás com o Anderson Conceição na bola recuada. Para começar de novo com o Denis Júnior, quando você ouve o toque de 5 minutos de bola rolando o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, vem Vila Nova, lançamento feito para o campo de ataque, sobe a zaga do Bugre, para fazer o corte o Lucas Jadel, bota para fora a bola, arremesso manual para a equipe do Vila, vai se ajeitando ali do lado direito para fazer a cobrança com as mãos, quem chega ali é o João Vitor. Vai se ajeitando ali, tem jogador agachado ali amarrando chuteiras, é o Cristiano, me parece ali do meio, tá amarrando chuteiras, é isso, né, Dri? É, o Cristiano pediu para parar um pouquinho. Deu nó cego ali na chuteira dele, então até tirar o nó agora, vai demorar um pouquinho, hein? É, não, pior que tá demorando mesmo, né? E o João Vitor ali prontinho para cobrar o lateral, agora toma até uma dura do árbitro, né? Porque não tem por que essa enrolação para amarrar uma chuteira, né, Cabelo? Pois é, que deu nó cego, realmente ali, para até tirar o nó, não é? Teve caso, o jogador tem que tirar a chuteira e botar na boca, assim, pra tirar o nó. Difícil, tava né? limpa a chuteira, será? Acho que não. Começo de jogo ainda, vamos lá, né? Precisou lá pros 40 do segundo tempo. Não dá não, né? Toca a bola, a equipe do Vila Nova, vem pro campo de ataque, Todinho, rola a bola pelo meio, Cristiano, briga por ela, mostra a sola na chuteira pro jogador do Guarani, que fica caído ali. Fica pedindo uma falta, o árbitro diz que não foi nada, o Luan Dias está caído, bota a mão ali na canela, na chegada do Cristiano pra cima dele, viu, Adriana? É, me pareceu uma pancada. É, na verdade o Cristiano foi na maldade ali no tornozelo direito do Luan Dias, porque deu aquele pisão que deve doer uma barbaridade, inclusive o camisa 10 do Bugre ali sentindo muitas dores, o árbitro consulta para ver se vai precisar de um atendimento mais especializado, no caso uma maca, né? Pois é, o árbitro chegou ali do Luan Dias e falou assim, acertou o calo, foi no calo? Foi, então dói pra caramba, né, Gabi? E mostrou a sola, né? O Cristiano, camisa 5 da equipe do Vila Nova, não pegou em cheio no camisa 10 do Guarani, mas acertou, dói uma barbaridade. Então precisa ficar esperto ali a equipe bugrina, porque chega junto, né, o volante da equipe do Vila. 7 minutos deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Arremesso mano cobrado pelo Bugre, sobe de cabeça ali o Ralf. Repõe a equipe do Vila Nova no campo de ataque, quem rasga ali pelo meio é o Camacho. Toca na bola, mas o jogo tá parado, tem uma falta favorecendo a equipe do Guarani no sistema defensivo. 7 minutos passados e nada de jogo até agora, viu, Gabi? E o Guarani vai cumprindo a sua missão até aqui, porque a gente vê um Vila Nova querendo imprimir o ritmo, querendo dar velocidade, é um Guarani segurando o jogo. E tá correto a postura do Guarani, ele consegue avançar a marcação, ele não deixa o Vila Nova finalizar, tomar conta do jogo. A gente já viu uma ultrapassagem do Jefferson, lateral do Guarani, pela esquerda, fazendo uma tabelinha interessante com o Ayrton. Agora pelo lado direito, o Diogo Matheus passando do meio campo. Boa postura do Guarani nos primeiros 8 minutos.
É falta pro Guarani cobrada. Já sai tocando ali pela intermediária com o Matheus Bueno. Na perna direita ele bota no campo de ataque pelo lado esquerdo. Se apresenta bem no campo de ataque. A descida da equipe do Bugre. Pintou cruzamento na área. Sobe a zaga do Vila Nova para fazer o corte. Sobra de bola com o Alisson. Ele faz o domínio, bicando a bola, só que não tem ninguém no ataque. Tá sozinho o Rayan. Fez o corte esquisito, errado. Deu vantagem para a equipe do Vila Nova. Trabalha ali pela intermediária. Vem carregando Naninho. Lançamento foi feito lá na ponta canhota. Chegou mais uma vez o Alisson. Linha de fundo, brecou, olhou, Rayan encostou, a marcação foi pra cima dele, tenta a finta, Rayan por baixo, faz o corte, toca do lado com o Diogo Matheus, pra sair jogando pra equipe do Bugre, mas o Luan Dias dá de presente, de volta pro Vila Nova, trabalhando lá pela esquerda, pediu uma falta ali, acabou caindo no gramado, o jogador ali, parece que era o Alisson que estava no lance ali, pediu uma falta, o árbitro que não foi nada, não segue o jogo. Também achei que não foi nada. Acabou se jogando ali o jogador do Vila Nova, André. Eu também não achei falta, mas destaque para esse setor defensivo ali do Guarani, que conseguiu roubar uma bola difícil do Alisson, Rayan, tocou para o Diogo Matheus e depois o Diogo Matheus devolveu essa bola para o jogador do Vila Nova lá no setor ofensivo ali, muito perto do gol. O Guarani precisa ter mais atenção nessas saídas de bola. Tá lá o Rayan mais uma vez, sai tocando a bola ali à frente da grande área, recua com Douglas Borges. Goleirão do Guarani, perto da direita, despacha, busca na ponta canhota, o lançamento feito ali para subir de cabeça o Ayrton. Ele sobe, toca na bola, a bola vai para fora, remexe a manual para a equipe do Vila. O jogo é muito truncado, como você disse, Gabi Castro, mas também com muitos erros e passes, hein? Também, né? Acho que tem o nervosismo de um campeonato brasileiro da Série B, mas o Guarani ele vai aproveitando. É um jogo muito faltoso, né? Então é uma característica do campeonato brasileiro da Série B e a gente tá vendo nesta partida, né? Ninguém deixa jogar, não tem espaço. Por um lado é positivo para a equipe do Guarani como visitante nesses primeiros minutos, para ir soltando, para dar confiança, para dar um pouquinho de ritmo, vai elevando a moral, vai vendo que o Vila Nova não tá tudo isso na partida, então é importante o Guarani segurando este 0-0. E compacta o meio-campo do Guarani, o Luan Dias tá voltando bastante. Achei que ele ia jogar um pouquinho mais próximo dos atacantes, mas não, ele tá fazendo uma linha ali muitas vezes próxima ao Matheus Bueno e ao Camacho. Matheus Bueno recua esquisito ali para começar de novo com o Lucas Adel. Rola a bola lá com o Rayan, lá pela direita. Para fazer o domínio lá na lateral direita, o Rayan. Dá um tapa na bola, joga em direção ao campo de ataque. Sobe de cabeça o Anderson Conceição, escora. Ela vai sobrando lá pela descida com o Eric. Faz a finta, rola do lado, trabalha. Mais uma vez com Alisson. Tenta a devolução lá pela esquerda para chegar do Eric. Volta com o Alisson, rolou. Cristiano de frente para o gol. Preparou, bateu para fora do gol. Sai à esquerda do Douglas Borges. Na chegada do Vila Nova, Cristiano não acredita que pegou mal na bola, Adriano Almeida. É porque foi uma tentativa de longe, é verdade. Mas ele estava com o ângulo de visão livre. Ninguém do Guarani estava perto ali para bloquear. Por isso que ele se lamentou muito. E aí olha o Guarani agora com dificuldade de novo, mas conseguiu. Vila Nova ataca e agora aperta a marcação. O Guarani sofreu tanto com essa saída de bola curta ali ao redor da grande área do Campeonato Paulista. Parece que a teimosia continua. Vem Bugrão, campo de ataque, lançamento foi feito, que antecipa é Ralf. Faz o corte, devolve com o Eric, tenta a devolução com o Ralf por baixo. Reinaldo chega na bola, toca nela, joga pra fora, remexe manual que favorece a equipe do Vila Nova no campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 11 minutos passados de bola rolando, primeiro tempo de jogo, primeira rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN tá assim, ó. Vila Nova 0. Guarani Também 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Superliga Masculina de Vôlei, o Vôlei Renato. O Vôlei Campinas conhece o adversário na final, em partida única no próximo domingo. SESI Bauru venceu o Joinville por 3-0 e será o adversário do Vôlei Renata na final do próximo final de semana. Tem arremesso manual. Diogo Matheus faz a cobrança, joga lá na linha de fundo. Chega mais uma vez a equipe do Bugre, tenta o lançamento lá pela direita. O Reinaldo tentava o cruzamento, bateu no zagueiro, foi pra fora. É outro manual. Mais uma vez vai chegando ali o Diogo Matheus pra cobrança. Tem Camacho ali pertinho dele. Tem o Reinaldo lá na linha de fundo. Lá na área tem o Caio Dantas. Tem também por ali o Matheus Bueno. A bola chega na linha de fundo com o Reinaldo, que de novo ele não consegue o domínio. Chega por baixo o Giovani. Dá um pico na bola, joga pra fora. Arremesso manual mais uma vez pra equipe do Bugre. Faz a cobrança curtinha agora com o Camacho. Devolve Reinaldo. Camacho faz o domínio, protege, tem dois jogadores em cima dele, ele recua com o Rayan, tenta o cruzamento, pega a mão na bola, Caio Dantas briga por ela, chega o zagueiro para fazer o quarto, Caio Dantas fica reclamando que foi puxado ali na frente da grande área, sai jogando a equipe do Vila, vem pro campo de ataque, Matheus Bueno, bota o corpo à frente, faz o domínio para sair jogando e já recua ali com Douglas Borges, o goleirão da equipe do Bugre.
12 minutos e 40 desse primeiro tempo. Rola a bola, Guarani, no campo defensivo, Matheus Bueno pela esquerda. Começa de novo com o Lucas Jadel, domina ali pelo lado, pela meia esquerda no campo defensivo, toca no Luan Dias, que vem buscar o jogo, trabalha a saída de bola, no meio do caminho era pro Ayrton, chega atrasado, recupera Cristiano para a equipe do Vila, no campo de ataque, Júnior Todinho ali pela direita, faz a finta, chega na linha de fundo, deu uma pedalada ali à frente do Adel, a bola vai para fora, último toque do Todinho, arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão, no sistema defensivo na lateral esquerda. O Guarani tenta chegar, mas também os erros que comete o Guarani, comete também o Vila Nova. E a saída de bola, Gabi, do Guarani é preocupante, né? De novo, né? Como foi no Campeonato Paulista. Mais uma vez, mas daí tem uma questão de estratégia também, porque o Claudinei Oliveira deve ter treinado muito essa saída de bola. No lance anterior, naquela finalização do Cristiano, o erro foi do Rayan. Ele estica a bola, sendo que o Camacho se apresentou para fazer essa saída e ele estava livre de marcação. Então tem isso também, a gente critica a saída de bola, mas quando o jogador está livre, é muito mais fácil você ter essa posse de bola com um jogador que tem qualidade para poder chegar ao ataque. E mais uma vez, o Guarani está jogando com o Matheus Bueno pelo lado esquerdo, com o Luan Dias praticamente centralizado e com o Camacho pelo lado direito. O Guarani joga com os 3 homens de meio campo praticamente no campo de defesa. É interessante para chegar ao ataque. Olha, Bugrão chega no ataque lá pela direita. Roinaldo tenta o cruzamento, bola espirrada, sobrou na entrada da área, bateu. Anderson Conceição faz o corte quase em cima da linha do gol. Sobra de bola pela esquerda, vai chegando por ali. Era quem chegava pela esquerda, era o Jefferson. Chega o zagueiro para botar para fora, mas o Guarani chegou bem dessa vez, Adriano Almeida. Foi o melhor ataque nesses 14 minutos de Série B do Guarani agora. Rápido pela direita, depois de um cruzamento, o Caio Dantas apareceu e não quis saber de dominar, não. É para isso que ele veio, para tentar o gol, e foi o que tentou, mas a defesa do Vila Nova, muito bem colocada, conseguiu afastar. 14 minutos e 40, primeiro tempo, 0-0 para cá do jogo. Sobe Jefferson de cabeça, escora. Ela sobra pela intermediária. Ali na chegada do Luan Dias, recebe a falta. Tomou ali um famoso croque no cucuruco. É falta que favorece a equipe do Guarani no campo de ataque, hein? Vai se ajeitando ali o Camacho para fazer a cobrança. 15 minutos, toque CBN marcando, com falta cobrada, Reinaldo fica com ela, preparou a batida, foi para a finta, adiantou demais a bola, chega por baixo, rasgando. Chegava ali o Giovani rasgando, deu um bico na bola, joga para fora do campo. Outro manual para o Guarani que cresce nesse momento do jogo. Tá melhor o Guarani em campo. Vai para cima da equipe do Vila Nova. Vai tentando mais uma vez o Guarani. Dessa vez ali pela esquerda tem o arremesso manual. Jefferson da cobrança. Para buscar alguém para fazer o passe. Ninguém chega ali próximo a ele. Tem Camacho lá pelo meio. Prefere o Caio Dantas lá na linha de fundo. Quem chega por baixo é o Juan Santos. Para botar para fora é outro manual para a equipe do Guarani. Mais uma vez, lado esquerdo. Dessa vez é lá perto do escanteio, hein? 15-40, tá 0-0 placar do jogo. O Bugrão vem para cima do Vila Nova. Tem arremesso, o Jefferson vai se apresentando lá pertinho da bandeira do escanteio para fazer a cobrança. Vai fazer o arremesso, vai buscar a área. Tá todo mundo lá na área, hein? Vai fazer o arremesso lá dentro da grande área. Toma a distância o Jefferson para fazer o arremesso com as mãos. Vai se ajeitando ali mais uma vez. E o Gandula já tá encrespando ali com o Jefferson ali, hein? Gandula já está encrespando ali com o Jefferson, lateral do Guarani. Toma a distância para fazer o arremesso. Vai lá na área, prefere arremesso curtinho. Sobra de bola ali pela meia. Chega a zaga do Vila Nova para sair jogando. Sai jogando pelo lado esquerdo mais uma vez ali. Quem tenta chegar no lance ou tentava sair com a bola dominada era o João Vitor. O jogo está parado, a falta está anotada para a equipe do Vila Nova. Tem gol dessa noite de segundona, Fábio Scheibe. Tem gol na Série C, primeira rodada do Brasileirão da Série C, o empate do ABC lá na Fonte Luminosa, agora Ferroviária 1, ABC também 1. Passamos de 16 minutos do primeiro tempo, tá 0-0 placar do jogo, hein? Cabela. Oi. Uma alteração que eu faria só de posicionamento é adiantar um pouquinho o Luan Dias. Acho que ele não precisa retornar tanto ao meio campo. Essa saída ela tá acontecendo com o Camacho e o Matheus Bueno e seria interessante o Luan Dias um pouquinho mais próximo dos atacantes bugreiros. Vem Vila Nova no ataque, lá pelo lado esquerdo, Alisson toca na bola, vem ali pela meia, vai trabalhando, a chegada, campo de ataque, dominou, escapou da marcação, Camacho tá em cima, Eric recebe, devolve, um pouquinho mais atrás para começar de novo, lançamento feito na linha de fundo, era pro Giovani que chegava ali, mas acabou empurrando o Rayan, a falta tá anotada, é falta pro Guarani no sistema defensivo, Adriano Almeida. O Giovani agora forçou a barra ali para cima do Rayan. O Rayan também deixou, esperou o contato, foi malandro nessa bola. O Douglas Borges agora dá toda a pinta de que o Guarani tá em Goiânia
para voltar para Campinas pelo menos com um pontinho, o que eu não acho um mau negócio, eu não sei o que vocês acham. Pois é, quando se fala em Vila Nova, a gente falou do retrospecto, o Lupe trouxe o retrospecto aí na abertura da jornada também entre Guarani e Vila Nova jogando em Goiânia. Não é muito bom pro Guarani não, um pontinho é bom, viu, Rihanna? Por esse lado, viu? E falando em bom e em ruim, agora quem levou a pior foi o João Vitor, do Vila Nova. O Caio Dantas fez aquela famosa cama de gato, e aí o João Vitor caiu todo desengonçado ali, com uma parte da perna, do bumbum no chão, mas tá tudo bem com ele. Mais alguns minutinhos que o Guarani vai ganhando nessa missão de tentar pelo menos trazer um empate. Depois de um tombo desse, quanto o corpo estiver quente, beleza, quero ver a hora que esfriar. Dói uma barbaridade. Intervalo de jogo, vai ter que ficar correndo lá no vestiário. Vai ter que ficar. Vem Cristiano, traz o Vila Nova pro campo de ataque, abertura pela ponta direita, Todinho. Vai se apresentando ali perto da bandeira do escanteio, ele faz o domínio, recua. Começa tudo de novo, João Vitor ajeita, perto da direita, levantamento na grande área, passa por todo mundo. Douglas Borges ficou estático. Embaixo da trave, não saiu, bola na pequena área. E sabe quem subia ali? Quem subia ali era o Alisson, o artilheiro do Vila Nova na temporada com 9 gols. Pra sorte do Bugre, ele não alcançou essa bola pelo alto. 18 minutos e 50. Mensagem tá chegando aí, Fábio Scheibe. Muita mensagem aqui, Cabelo. Um abraço pro Marco Vinícius e pra Thalita Grazielli, que estão lá em João Pessoa, na Paraíba, acompanhando a CBN desde o pontapé inicial da Série B. Ele fala, vamos subir, Bugre. E também tem áudio aí pra gente ouvir, viu, Cabelão? Hoje. Boa noite, Rádio Globo, Campinas, Teclito, José de Recife, falando. O Guarani ganha de 2-0. Boa sorte. O pessoal tá participando, hein, Cabela? Pode mandar sua mensagem aí no 991869070, é o WhatsApp aqui do futebol da CBN Campinas. Mande seu recado, vai pro ar, hein? Áudio vai pro ar. O jogo tá parado, tem uma falta que favorece a equipe do Guarani, campo defensivo. Vamos chegando a 19 minutos e meio. Primeiro tempo tá 0-0 placar do jogo. 0-0 placar da partida. É falta para o Guarani lá pela direita. Diogo Matheus tá na cobrança. Aí se ajeitando, ele manda todo mundo pra frente. Chamou o Rayan pra cá, chamou também o Lucas Adel pra cá. O Diogo Matheus vai pra cobrança, o Rayan volta. O Diogo Matheus ameaça cobrar, ele para, vai, olha, agora sim. Faz a cobrança, joga no campo de ataque de calcanhar. O Reinaldo tocou na bola pra quem chega ali, é o Caio Dantas. Ele dominou, carregou, foi tocado por baixo, o pé de falta, é falta nele. Falta do Juan Santos pra cima do Caio Dantas, ali pela meia direita, Adriano Almeida. É aonde tá fluindo melhor as jogadas ofensivas do Guarani, o lado direito, na dobradinha também com o Diogo Matheus. Agora foi o Caio Dantas, quem esperou aquele contato, porque sabia também que estava muito perto da área. O Juan Santos é quem derrubou o atacante do Bugre. O Diogo Matheus vai para essa bola, vai vir bola aérea para a área do Vila. Já vai se ajeitando lá, o Diogo Matheus está preocupado, o Denis Júnior está preocupado, o goleiro do Vila Nova. É falta para o Bugrão. Passamos de 20 minutos, o Toque CBN marcou 20 passados deste primeiro tempo. É falta para o Bugrão. Vai autorizar a cobrança o árbitro do jogo, seu Wallace, cobrando. Diogo Matheus levantou na área, o desvio, a bola está viva, o toque feito em cima da linha. Safa-se a equipe do Vila Nova, batida de fora, para fora do gol. Guarani. O toque feito em cima da linha salvou a equipe do Vila Nova. O toque feito, me parece que foi quem chegava ali, era o zagueiro do Guarani, que chegou bem do lance ali, o Rayan, para dar um tapa na bola, mas o outro zagueiro estava em cima da linha, o Anderson Conceição, que salvou a equipe. O Giovani, hein? Não foi nenhum Anderson Conceição, foi o Giovani que estava ali para salvar a equipe do Vila Nova, Adriano Almeida. A melhor chance de abrir o placar em todo o jogo o Guarani teve agora. Depois do cruzamento do Diogo Matheus, o goleiro Denis Júnior teve uma falha incrível, porque ele não viu nada, parecia até que escureceu a visão. Passou pela bola e aí essa bola ficou viva, pipocando, o Rayan conseguiu chutar e aí sim o Giovani tirou em cima da linha. Eu tava vendo um gol, mas eu também vi algum toque de braço, se não me engano, do próprio Giovani antes dessa bola ir para os pés do Rayan, mas agora o árbitro manda seguir, ou seja, o VAR analisou que o braço provavelmente então estava colado ao corpo, mas eu também vi um toque suspeito ali nesse melhor ataque do Guarani no jogo até agora. Responde o Vila Nova, vem pro campo de ataque, bola lançada, pega o goleiro. Era pro Alisson ali pelo meio, ele entrava na diagonal, ele não chega na bola, o lance mais forte, o goleiro faz a defesa do Guarani e bota a ordem na casa do Bugre. Na verdade o Rayan, não é que o Rayan chutou e o zagueiro tirou, o Rayan deu um toquinho na bola, né, que tava caindo, desequilibrado, né, Gabi?
Foi a cobrança, na verdade, o Anderson Conceição de cabeça, ele teve um leve desvio e aí tirou do goleiro do Vila Nova. Por pouco, o zagueiro do Guarani não consegue aproveitar e marca o primeiro gol. E depois, no rebote, foi muito bem o Jefferson, lateral esquerdo. Na finalização, a bola ganhou um pouco mais de altura, mais próxima ao travessão. Por pouco, o Guarani não abre o marcador. Tá muito bem na partida o Bugre. Eu gosto dessa postura de cadenciar o jogo, mas de conseguir assustar o adversário. Ali o choque de cabeça com cabeça, né? Na verdade não é cabeça com cabeça, foi de cotovelo com cabeça do Júnior Todinho, no jogador do Guarani que tá caído. Camacho. É o Camacho que desabou ali e tá esperando atendimento, Adriano Almeida. E isso gerou até uma polêmica ali, o Luan Dias discutindo bastante com os jogadores do Vila Nova, porque o Júnior Todinho, ele abre os braços para pegar aquela impulsão para cabecear, e aí no que ele abre o braço vai em cheio no rosto do Camacho. Foi um direto ali, uma jogada de boxe praticamente, o Camacho sentindo bastante, agora vai precisar de um atendimento, no momento em que a televisão mostra ali um possível toque. Sei não, hein? Eu acho que houve o toque, mas... Eu também acho, houve do próprio o toque, Giovani. mas eu não acho que ele tomou proveito desse braço, ó. Ele tava até de costas. Era o Ralf ali na jogada, ó, o camisa 8. O Giovani, eu acho que ele faz um movimento. Agora, olhando novamente, não achava. Olhando novamente, me parece que a bola bate e o braço dele até balança. Faz um movimento ali, né? Já teve marcações de pênalti dessa maneira. Sem dúvida. Já teve, né? Não foi dessa vez, mas já teve. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. E, Cabela, como todo jogo tem polêmica, este é mais um do Todinho, porque eu não acho que ele foi maldoso e não vejo como uma agressão, mas ele foi imprudente, porque a partir do momento que ele vai disputar essa posse de bola com o braço completamente aberto e com o cotovelo muito próximo ao rosto do jogador bugrino, ele tá numa posição em que ele consegue acertar o jogador bugrino e é algo sempre muito perigoso. A gente tá vendo atendimento médico ao Camacho, né, que até recebe o atendimento médico e poderia até flertar com um cartão amarelo, viu? Nesse lance pro Júnior Todinho, pela imprudência deste braço aberto acertando o rosto do jogador bugrino, que é sempre muito perigoso. E eu quero destacar que o Camacho saiu de campo esbravejando com o quarto árbitro, pedindo a expulsão do Júnior Todinho, e eu lembro que no VAR está o catarinense Rafael Trace, um árbitro... por Eber Roberto Lopes. Olha só, 2 árbitros marcados por polêmicas, né? Diria até mais até pelo Rafael Trace. Sim. Olha a equipe do Vila, vem pro ataque, Cristiano bateu de fora da trave! Uma pancada de fora da área, explodiu no travessão, foi pela linha de fundo. Eles ficam pedindo, os jogadores do Vila pedem ali o escanteio, o árbitro diz que não, o Bandeira também diz que não, só linha de fundo, mas ela explodiu no travessão, Adriano Almeida. A primeira do Cristiano passou perto, essa então passou muito perto ali. A Coruja já não dorme mais essa noite ali nessa trave do Oba, pelo menos. Porque, olha, que pancada, balançou demais a trave e o Guarani levou muita sorte. Mas aí, já querer um escanteio, acho que não. Eu também tive a impressão de o goleiro ter tocado nela. Eu tive essa impressão do Douglas Borges ter tocado nela. 26 minutos, o primeiro tempo, tá 0-0 no placar do jogo. Toca a bola mais uma vez na saída ali com o Matheus Bueno, equipe do Bugre. Sobra de bola com o Luan Dias, ele protege, faz a finta, vai tocado por baixo, é falta. E olha, e a maneira com que o árbitro apita, o senhor Wallace Martins Lopes, o Gabi, ele tá deixando os jogadores nervosos cada vez mais durante o jogo. Isso não é bom pra partida, hein? Ele tá dando um pouco mais de distância, ele demora um pouquinho pra apitar, é um jogo muito físico. É um jogo que agora ele tá ganhando emoção, que tá ganhando velocidade. Ele precisa ser um pouquinho enérgico para não perder a partida. Bola recuada com Douglas Borges. Despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito no meio do caminho. Quem faz o quarto faz, domina o peito. Coloca no gramado é o Eric. Ele vem carregando lá pela esquerda, escapa bem da marcação. Bota na frente e recebe o toque. O árbitro tá parando e anotando só o arremesso manual que favorece a equipe do Guarani lá pela direita. 26 minutos e 50, tá 0-0 o placar do jogo, é a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que você está acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas, hein? Embalos de segundona, hein, gente? Vai ter muito futebol de segunda-feira à noite nesta Série B
do Campeonato Brasileiro. Vem para o campo de ataque, o lançamento foi feito no meio do caminho, quem faz o corte ali na chegada era o João Vitor, perde a bola, recupera Caio Dantas, bota na frente, adianta demais, mas consegue com o corpo chegar primeiro na bola, faz a proteção, rola a bola, linha de fundo, vem por ali o Ayrton, tenta a proteção para cima dele, quem chega é o Anderson Conceição, gira, perna canhota, dá um bico na bola, para no peito Jefferson, que já coloca no gramado, rola com Camacho, inverte a jogada, com Diogo Matheus lá pela direita, já dominou, colocou no gramado, preparou o cruzamento, desvio no meio do caminho, espalma o goleiro! Reinaldo, desvio de cabeça lá no primeiro pau, espalma o goleiro dele, Júnior bota pra fora, escanteio para o Guarani, Adriano Almeida. Mais um cruzamento do Diogo Matheus que dá certo, e agora o Reinaldo aparecendo muito bem. No ótimo tempo de bola, um cabeceio rápido, no cantinho. Agora sim o Denis compareceu ali, foi buscar escanteio pro Bugre e Diogo Matheus. Segundo escanteio no jogo, primeiro para a equipe do Bugrão. Diogo Matheus será a cobrança lá pela direita, vem bola para grande área, tá todo mundo lá. Autoriza a cobrança, sobe de cabeça o zagueiro para botar para fora. É outro escanteio, não, o árbitro tá dando uma falta, ou que a bola já teria saído na cobrança do escanteio, viu, Dri? Pelo que eu entendi, sim, essa bola já faz a parábola antes de chegar no cabeceio do Anderson Conceição e por isso apenas tiro de meta 0-0 no Oba. 28 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Briga pela bola lá pelo lado esquerdo, o Eric joga no campo de ataque, busca o Alisson. Antes dele o Ryan estava lá para recuperar a bola, recua com o Douglas Borges, tem pressa na devolução, devolve no campo de ataque, o Eric de cabeça escora, o Alisson fica com ela lá pela esquerda, já faz de domínio, coloca no gramado, prepara o chute, prefere o toque, vem carregando, buscando espaço, ficou marcado ali pelo Luan Dias, ele devolve lá pela esquerda, faz o toque mais atrás, vai trabalhando a saída de bola com o Cristiano, ali pela intermediária, rola a bola pelo círculo central do gramado, Juan Santos vem para o campo de ataque, ele vem carregando a bola, o zagueirão da equipe do Vila Nova, de cavadinha faz o lançamento, buscava ali pela direita o Naninho, bola foi para fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Um cruzamento muito longo, né? O Naninho até reclama agora que não gostou desse passe, apenas sai caminhando e o Vila agora, pelo jeito, vai tentar apertar essa saída de bola do Guarani. Matheus Bueno é quem se prepara para cobrar o tiro de meta. Agora, Cabela, 30 minutos de jogo de um sistema defensivo do Guarani muito bom, porque o Vila Nova não consegue furar, o Vila Nova não encontra espaços, já vai batendo desespero, ele já vai tentando lançar, encontrar um espaço nas costas da defesa bugrina. Até agora o sistema defensivo do Guarani muito bem. Vem Vila Nova de novo com o Alisson, tenta a bola enfiada lá pela esquerda, chega o Diogo Matheus, faz a roubada, toca no Camacho, faz a tabelinha com o Luan Dias, Camacho tenta a devolução, Luan Dias tenta o domínio, não consegue, vem Anderson Conceição, faz o quarto da primeira, o Eric faz o quarto da segunda e recua a bola lá, um bate-rebate danado ali, o Denis Júnior fica com ela, já despacha para o campo de ataque, devolve o Vila Nova no campo de ataque, o subiu de cabeça, o Lucas Adel para fazer o corte, Vila Nova fica com ela de graça, Júnior Todinho, preparou, perto da canhota, explodiu do Lucas Adel, voltou com o João Vitor, fez lançamento na área, batida, Jiriguidu! Gol do Vila Nova! Luciano Naninho, o lançamento de cavadinha ali pro meio da área, ele pegou meio que esquisito na bola ainda, contou com o desvio, ela foi no canto direito do Douglas Borges, na bochecha da rede, abre o placar, deu Ziriguidum pro Vila Nova. Naninho, Luciano Naninho, o camisa número 10 da equipe do Vila, 1 pro Vila Nova, nada para a equipe do Bugrão, Adriano Almeida. Em uma das poucas falhas do setor defensivo do Guarani agora, o Lucas Adel já tinha bloqueado o Júnior Todinho antes, e aí essa bola voltou, e aí voltou justamente pro jogador que foi o próprio Todinho, que conseguiu jogar essa bola para o João Vitor num levantamento perfeito para o Naninho. O Naninho, você falou bem, não pegou bem nessa bola, mas ela foi devagarzinho, já tinha passado pelos defensores do Guarani. E aí foi morrer no cantinho, 1-0 para o Vila. 1-0, Vila Nova está na frente. E o Gabi Castro falava do sistema defensivo do Guarani. Na primeira falha, toma o gol, Gabi.
O que é muito cruel, né? Porque o Guarani fazia uma boa partida e aí é um erro coletivo também do meio-campo do Guarani, porque quando é uma bola rebatida e ela sobra para o João Vitor, ele tá livre de marcação. Não tem nenhum jogador de meio-campo do Guarani que chega no lateral direito, então ele tem liberdade para colocar essa bola em elevação nas costas do Lucas Adel, que fica olhando a bola, demora para chegar o Ryan e aí o Naninho, que é muito rápido, ganhou na velocidade, não pegou muito bem, mas conseguiu confundir no contrapé do goleiro Bugrino, abre o placar o Vila Nova, num dos melhores momentos do Guarani na partida. Quem falha é o Guarani, quem abre o marcador é o Vila Nova. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 32 minutos passados de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Série B do Campeonato Brasileiro, primeira rodada de 38, em primeiro de 38, placar CBN, tá assim, ó. Vila Nova. 1 pro Vila Nova. Guarani. Nada pra equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Central da Bola. Semana de Libertadores da América e amanhã tem brasileiro em campo. O Grêmio faz o jogo de vida ou morte contra Estudiantes lá em La Plata, na Argentina, às 7 horas da noite. Às 9 da noite tem Atlético Mineiro e Peñarol. O Palmeiras entra em campo na quarta-feira contra o Del Valle, lá em Quito. 33 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo, tá 1-0 pro Vila Nova. Toca a bola recuada. Denis Júnior fica com ela para dominar lá na grande área, para sair jogando de novo pro Vila. Despacha pro campo de ataque, lançamento para fora, de graça pro Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 33 minutos e 50. Bola recuada ali na fogueira. Diogo Matheus faz a finta ali pra cima do Alisson, no meio da grande área. Toca na bola, Reinaldo vem buscar o jogo. Já encontra ali a chegada do Camacho, devolve no sistema defensivo, sai trabalhando, vem buscando espaço, vem chegando no campo de ataque, o Lucas Adel faz a abertura, lado esquerdo, Jefferson rola no campo de ataque, chega por ali o Ayrton, encara a marcação, dá uma pedalada, tenta o passe, do bate e rebate ali nas pernas do marcador, ela sobra com Jefferson, mais uma vez do bate e rebate, sobra com Camacho, deu um bico na bola, explodiu em cima do Ralf, vai lá pela direita, trabalha, chegada, Giovani para sair jogando. Sai jogando com o Eric para a equipe do Vila. Rola a bola pelo intermediário. O Alisson vem buscar o jogo. Encosta ali o Cristiano. Já domina. Rola com o Ralf. Domina a bola. Levanta a cabeça. Faz a abertura pela direita. Trabalha com o João Vitor, que faz o passe contra o Júnior Todinho. Livre de marcação pela direita. Já bota a velocidade. Vem para o campo de ataque. Encosta a marcação para cima dele. Ajeitou na perna da canhota. Devolveu ali pela meia. João Vitor botou a bola pela direita com o Naninho. Tenta a tabela ali pelo meio. Vem marcação do Guarani. Luan Dias na sombra para fazer o domínio. Sai jogando de perna da canhota. Bota na frente, muito forte. Lançamento era pro Ayrton, a intenção foi boa, mas o passe foi terrível, Adriano Almeida. O passe meio torto e a bola muito rápida, né? Aí o Ayrton também não conseguiria alcançar na corrida. Melhor pro Vila, que vai vencendo e agora tem menos pressa de chegar ao ataque. O Guarani chegou poucas vezes na área, mas o Caio Dantas sumidaço, né, Gabi? Não participa do jogo, né? Ele até tenta voltar para participar do jogo, para fazer um toque ou outro, mas o Guarani não consegue produzir para que essa bola chegue em condições para uma finalização do Caio Dantas. Por isso que eu tinha pedido, ainda quando o jogo estava 0-0, para o Luan Dias tentar se aproximar dos atacantes. Eu entendo que hoje em dia, até o meio ofensivo, camisa 10, precisa voltar para marcar, mas ele tá com uma função de marcação muito grande na partida. E aí até chegar ao campo de ataque, ele não tem tanta velocidade, a marcação do Vila Nova já chega. Então, uma estratégia para o Claudinei Oliveira é deixar o Camacho e o Matheus Bueno nessa saída de bola e adiantar o Luan Dias para que ele chegue em condições, para que esse passe chegue em qualidade maior para o Ayrton, que tem velocidade, precisa entrar no jogo, para o Reinaldo do lado direito entrar no jogo que tem velocidade. Então o ataque do Guarani, ele ainda não entrou no jogo. O sistema defensivo de meio campo funciona, mas o ataque ainda não participou. Vem mais uma vez o Vila Nova, Naninho, autor do gol, faz o domínio, coloca no gramado, tenta o passe lá pela esquerda com o Alisson, ele escapa bem na marcação do primeiro, dá um tapa na bola, Giovani recebe lá na ponta canhota, a bola vai para fora, o árbitro vai acompanhando, só tá dando tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, com 36 minutos e meio. Você falou do meio campo do Guarani, Gabi, o pensador do meio campo do Guarani teria que ser o Luan Dias, né? Mas
até aqui não conseguiu armar nenhuma ali, né? Porque quando chega, ele tá muito recuado. E aí você vai pensar com 2, 3 jogadores do Vila Nova tendo que colocar essa bola rápido pro ataque. Ali você não tem muito tempo para pensar. Você vai pensar quando você tá perto da meia-lua. Aí você dá uma cavadinha, você toca para um atacante de ponta, você consegue voltar o jogo. Aí sim. Agora pensar no seu campo de defesa com a marcação como está acontecendo é difícil. Caio Dantas vem buscar o jogo aqui na lateral esquerda. Encontrou o Ayrton na saída de bola, deu um tapa nela pro Jefferson lá na linha de fundo. Preparou o cruzamento, vem bola para a área. Passa por todo mundo. Passou por 3 jogadores do Guarani ali na pequena área. Ninguém toca nela pra dentro do gol, Adriano Almeida. É por isso que o Ayrton agora leva as mãos à cabeça. Ele foi um dos jogadores que deixou essa bola passar, né? Depois do cruzamento pelo lado esquerdo, ela passou pelo Ayrton, passou pelo Reinaldo, depois foi mais um pouco, tinha outro jogador do Guarani ali, o Luan Dias, tentando chegar e ninguém. Melhor pro Vila, que agora não tem pressa para cobrar o tiro de meta. E sempre com perigo lá do esquerdo do Guarani. Todas as vezes que o Jefferson conseguiu chegar na linha de fundo e cruzar, o Guarani trouxe perigo. Então precisa fazer isso mais vezes. Engraçado que quem começou toda a jogada, brigou pela bola e roubou a bola foi o Caio Dantas. Que teve que voltar, porque a bola não chega ao ataque. Então ele joga como um meio campista, porque se ele ficar parado no ataque, ele não vai participar do jogo. Arremesso manual para o Guarani, já foi cobrado ali, recebe a bola o Camacho, devolve para começar de novo, tem outra bola em campo ali no meio, aí 2 bolas ali em campo, uma foi retirada para recomeçar a partida, posse de bola para a equipe do Guarani, 38 minutos deste primeiro tempo, está 1-0, 1-0 para o Vila Nova, que está ganhando o jogo, e o árbitro ali reclama, aliás, o Lucas Jadel reclama com o árbitro, que a bola estava lá na frente, né? Ele volta lá no sistema defensivo para colocar a bola ao chão. Tá jogando a equipe do Guarani, vem para o campo de ataque, o Ayrton tenta a finta. Por baixo o João Vitor faz a roubada, toca para fora. Outro manual que favorece a equipe do Bugre pela esquerda. Vai se ajeitando ali o Bugrão. Arremesso manual cobrado, Caio Dantas. Protege bem a bola, tem 2 jogadores em cima dele. Tem o Juan Santos e o Cristiano ali. Ele briga pela bola, vai no gramado, pede falta, o árbitro anota. É falta que favorece a equipe do Guarani pelo lado esquerdo. Esse Caio Dantas, ele briga muito, recebe falta, é falta para o Bugrão, Adriana. E começa a aparecer só agora, né, nessa reta final do primeiro tempo. Vocês até falavam que a bola não chegava, não estava aparecendo, talvez estava ainda se habituando com essa camisa do Guarani. E agora já começa aí a cair mais pelas beiradas, a vir tentar buscar o jogo, já que a bola não está chegando. E tá dando aí alguma esperança pro torcedor do Bugre, quem sabe nesses minutos finais ainda sair desse primeiro tempo com um empate. Ayrton tá na cobrança ali pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Tá aceitando, é o Reinaldo na verdade, é o Ayrton, é o Reinaldo que tá lá na cobrança da falta. Reinaldo na bola, faz o levantamento, direto pra fora. Tem que explicar pro Reinaldo que o zagueiro sai lá da grande área, correndo, né, Adriano? Tem que avisar ele. Sai lá da grande área os zagueiros correndo para ir lá na área, para receber um cruzamento. E aí ele cruza uma bola desse estilo. Não dá, Adriano. E não dá pra dizer que tá com cansaço, né? Não. A perna tá pesada. Poxa, 40 minutos jogados apenas. Teve um mês aí de 40 dias sem jogo. 40 E só mais dias um sem detalhe, eu jogo. sei que a falta foi do lado esquerdo, mas o Luan Dias, mesmo com a perna esquerda, tem mais qualidade para colocar essa bola na área que o Quer Reinaldo. cobrar com a perna direita, traz o Diogo Matheus. Também tem mais qualidade. Muito mais qualidade que o Reinaldo. E o Reinaldo é finalizador, tem que estar na área, não cobrando falta. Rapidinho, pegar rebote, atacante, Exatamente. é esperto. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. É a Série B, primeiríssima rodada. Placar CBN tá assim, ó. Vila Nova. Naninho marcou pro Vila. Guarani. Nada para a equipe do Bugrão que vem pro ataque pela esquerda com Jefferson. Encara a marcação, gingou para lá, para cá, rolou mais atrás, Matheus Bueno para fazer o domínio, dá um tapa na bola para fora, de graça pro Vila. Eu dizia 1 pro Vila, nada para a equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Central da bola. E conhecemos hoje o campeão italiano, a Inter de Milão, bateu o Milan no clássico lá na cidade de Milão e é a nova campeã italiana, a 20ª conquista da Inter de Milão, que agora está apenas atrás da Juventus, que tem 36 títulos italianos. Futebol Globo CBN. Só 16 títulos de diferença só? 36 para Juventus, 20 para Inter, 19 para o Milan. Que coisa, hein?
Jogo tá parado ali, tá não. Árbitro mandou seguir, hein? Mandou seguir. O jogo vai ficando quente. Entrada um pouquinho mais dura agora ali pelo meio. Na chegada do Ryan, cometendo a falta. O jogo tá parado. Tá caído o Giovani. Bota a mão ali na batata da perna direita e reclama da entrada do Ryan, Adriano Almeida. Reclama, mas um detalhe, né, Cabelo? O árbitro econômico demais nos cartões, né? Nesse primeiro tempo, ninguém, nem amarelado, muito menos avermelhado. Muita reclamação naquela falta do Júnior Todinho, por exemplo, né? Cotovelada em cima do Camacho, tudo, mas nada de cartões nesse primeiro tempo. Eu achei muito mais falta em cima do Caio Dantas no lance do que a falta do Ryan, viu, Gabi? Eu também, tô com você, acho que foi falta no atacante bugrino. E jogador é esperto também, ele vai testando o árbitro, porque é um árbitro jovem, é desconhecido, então ele vai testando, ele vai fazendo a falta, ele reclama mais assintosamente, e o árbitro deixa isso acontecer, deixa reclamar, deixa gesticular, e aí o jogador vai tomando conta, é muito perigoso pro árbitro. Até agora tá controlado com alguns erros, mas controlado o jogo. Eu não me lembro ter trabalhado no jogo com esse árbitro, não. O Wallace, eu não me recordo. O não. Wallace Martins Lopes é do Maranhão, né? É. Um centro que não tem tradição no futebol também, é o que o Gabi falou, árbitro desconhecido. Toca a bola, a equipe do Vila que vem pro campo de ataque lá pela esquerda com o Alisson. Faz o domínio, ginga pra lá, pra cá, bota o Camacho pra dançar, gira o corpo, faz cruzamento, vem bola pra área. Tentava o Júnior Todinho de bicicleta, pede uma falta. Fica pedindo a falta ali, mas ele acabou caindo de maduro no meio da área quando tentava a bicicleta. Na saída de bola ali do Adel, ele joga em cima do próprio Júnior Todinho, a bola vai para fora, arremesso é manual, que favorece a equipe do Guarani do sistema defensivo. Reta final de primeiro tempo, 43 minutos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sobe de cabeça o Adel, ali a bola tá viva ainda no campo de ataque do Vila Nova. Mais uma vez Todinho, fez o cabeceio, sobrou Conaninho, o árbitro para, pega uma falta do Todinho que sai gesticulando. E o Todinho já saiu gesticulando, bravo com o árbitro. O Juan Santos também já fez isso. No meio-campo, Cristiano também. Giovani já cansou de reclamar assintosamente com o árbitro. E o árbitro fica olhando, faz de conta que não é com ele. E braço de novo do Júnior Todinho, hein? A segunda, o árbitro precisa ficar esperto com esse tipo de lance. 44, vamos chegando a 44, arremesso manual pro Guarani, vem bola pro campo de ataque, João Vitor antecipa, para botar a bola para fora é outro manual, mais uma vez o Jefferson tá ali pela esquerda para fazer a cobrança com as mãos, ele busca alguém, é o Caio Dantas, que ele encontra lá na ponta esquerda, faz o domínio, tem marcação do Juan Santos para cima dele, joga a bola entre as pernas, fica pedindo uma falta, que eu achei que foi falta, aperta do Juan Santos, atinge o Caio Dantas e o árbitro manda seguir o jogo. Eu não sei, não, tô com a impressão de um segundo tempo muito nervoso e mais pegado que esse primeiro, viu, Gabi? Também acho que os jogadores já sentiram que o árbitro ele tem um estilo de deixar um pouquinho o jogo correr, reclama que ele não dá cartão, então é um jogo muito físico no segundo tempo, certamente. Vem Bugrão pro ataque, lançamento feito, bola pra fora. Só tiro de meta que favorece, tá dando impedimento no ataque do Guarani. O jogo tá parado ali com o impedimento do Bugre no ataque, 1-0, Vila Nova tá ganhando. 44-50, daqui a pouquinho, todo intervalo com Antônio Lupe, no central da bola aqui do futebol da CBN Campinas. Mais 2. Vamos a 47. Ô Cabela, e sabe quem não apareceu no jogo? O Ralf. E você sabe por quê? Aonde ele atua, a bola não chega nele. Por isso que ele tá com 39 anos jogando ainda. Então, porque o Guarani ele faz muita ligação direta, então ele tenta fazer essa saída de bola, mas como o Luan Dias está jogando numa linha de 3 com o Camacho e o Matheus Bueno, é só bola pro Caio Dantas e aí é o zagueiro que chega. Ou é bola pro Reinaldo e pro Ayrton e não passa por uma zona do campo que é importante, que é centralizado, que é perto da meia-lua, que é onde o Luan Dias deveria estar para construir essas jogadas. E aí o Ralf ele toma conta ali da posição, não aparece, mas cumpre o papel dele. Já passamos de 45, estamos chegando a 46. Diogo Matheus recebe lá pela direita. Ele carrega, bota a velocidade e vem para o campo de ataque. Prepara o cruzamento, bola na área. Anderson Conceição sobe para fazer o corte. O Daninho fica com ela, só faz o domínio. Coloca no gramado e bota o Todinho para correr. Pela ponta direita tem marcação para cima dele. Na chegada ali do Adel, jogou para lá, carregou linha de fundo. Chegou o Alisson, preparou o cruzamento, bola enfiada pelo meio. Pega Douglas Borges! No susto! Faz a defesa, bota o ordem no Guarani, Adriano Almeida. Um milagre agora do Douglas Borges, porque nesse momento já era para estar 2-0 para o Vila Nova.
Essa jogada veio pelo lado direito e aí depois do cruzamento, o complemento no cantinho ali, muita gente encobrindo o Douglas Borges. E ele conseguiu, meio com a perna, meio com o braço, a bola pipocando, salvou o que seria o segundo do Vila Nova. Eu acho que ele fez a defesa sem ver a bola. Não, Ele e tudo caiu, errado, fez a né? O defesa. sistema defensivo do Guarani parou, entrou nas costas, deixaram ficar cara a cara com Ficaram o goleiro assistindo Bugrino o com o Vila Douglas jogar. Borges, assistindo o Vila Nova jogar. Parou a zaga do Guarani neste lance, hein? Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo no Oba, em Goiânia. Vila Nova. Pro Vila. Guarani. Nada para a equipe do Guarani. Vem aí central da bola com o Antônio Lupe. Central da bola. Rapaz, que confusão esse último lance, hein? Como diria o nosso saudoso Zé Arnaldo, Deus do céu, que bate e rebate. O Guarani tá perdendo, 1-0, o primeiro tempo foi movimentado. Coloquei aqui nas minhas anotações. 23, Vila, 10 minutos, Vila, 14, Guarani, 21, Guarani, 25, Vila, 30, gol do Vila, 46, último lance, Vila. Gabi Castro, movimentadíssimo primeiro tempo, só que melhor pro time da casa. A sua manchete do que vai ser o seu comentário daqui a pouco, Gabi. A falha do sistema defensivo do Guarani foi fatal. Foi muito bem João Vitor, encontrou um espaço nas costas do Lucas Adel e o Rayan demorou para chegar no Naninho. Quando viu, camisa 10 já tinha colocado pro fundo das redes. Com merecimento, o Vila Nova vai vencendo 1-0. Ô, Dri, esse último lance, né, que a gente acabou esperando para ver o que iria acontecer, uma jogada do Alisson, acho que era o próprio Naninho que tava na bola. Ele chuta, o Rayan praticamente toma uma molada na cara, o árbitro até esperou pra saber se foi ou não pênalti, não foi, a bola foi na cara do Rayan, aí ele dá um leve toque, o Douglas faz a defesa, mas não teve o recuo, porque não teve a intenção. Mas que confusão esse último lance, quase o Vila amplia no finalzinho, André. Ia ficar muito mais complicado aí a situação do Guarani, o Guarani que tomou o gol, mas a meu ver não foi às cordas, né? Mostrou ali algo a mais para tentar reagir. Quem sabe agora o Claudinei Oliveira conversando. Agora, se tivesse tomado esse segundo gol nesse apagar das luzes, aí realmente ficaria muito difícil para o segundo tempo. Por isso, acredito que o Guarani ainda tem alguma lenha para queimar para tentar pelo menos um empate na segunda etapa. Intervalo de jogo, o Vila vai vencendo o Guarani por 1-0. Luciano Naninho marcou aos 30 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco a gente faz uma análise melhor do que foi essa primeira etapa da estreia do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o Bugre vai perdendo 1-0 pro Vila, um rápido intervalo e a gente já volta. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Vila Nova, Guarani. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo
Vila Nova, Guarani, Central da Bola. São 9h51. Fábio Chaib, não é só a Série B que está em andamento, não. Nesta segundona de futebol, tem Série C em andamento. Como é que tá a situação na Série C, Fábio Chaib? Por favor, discorra sobre o assunto. 2 jogos válidos pela primeira rodada, e rodada de estreia da competição da Série C, e tem Paulista em campo. A Ferroviária está empatando com o ABC por 1-1, já nos acréscimos do segundo tempo, 1-1. O gol da Ferroviária foi do Juninho. E o ABC empatou também já no segundo tempo com o Juan. 1-1, Ferroviária e ABC, acréscimos do segundo tempo. Mesmo placar de Confiança e Londrina, também 1-1 lá em Sergipe, Confiança e Londrina. Outro paulista da Série C, que está na Série C, é o São Bernardo, que estreou ontem, empatando fora de casa contra o Náutico por 1-1. E o resultado chama atenção, Caxias, que foi semifinalista do Campeonato Gaúcho, perdeu de 4-0 pro Atlético, jogando em casa no Centenário no último sábado, começando mal então o time de Argel Fux. E esses são os resultados dessa primeira rodada. Beleza, Fábio Chaib, daqui a pouco você vem, porque tem Libertadores e Sul-Americana no meio de semana. Você vem com os jogos dos times brasileiros, porque agora chegou a hora do comentário do jogo. Antes do Gabi Castro, o pessoal tá participando, mandando áudio. Vamos ouvir pessoal de longe, hein, que tá acompanhando a transmissão da CBN. Mandou mensagem de áudio, ela vai pro ar. Boa noite, amigos da CBN, sou Renilson Gomes, daqui da cidade de Além, Paraíba, curtindo a melhor transmissão, e é Guarani, hein? 1-0. Obrigado, bom trabalho para todos. Muito obrigado. Paraíba, também a CBN Campinas, torcedores do Guarani espalhados por todo o Brasil. O Guarani vai virar no segundo tempo, pode acreditar, Cabela. Quem mandou mensagem é o Carlos de Indaiatuba. Um grande abraço para todos. Obrigado ao Carlos de Indaiatuba. E já tem crítica aqui, hein? Noite, senhores. Esse Ryan é muito fraco e o Camacho é ultrapassado. Quem mandou a mensagem foi o final do telefone 2463, que está criticando aí os jogadores do Guarani, que está perdendo esse primeiro tempo. 1-0 pro Vila Nova. Gabi Castro, vamos lá, vamos bater uma caixa. Eu anotei aqui os lances mais perigosos do jogo. Aos 3 minutos, o camisa 23, o Juan Santos, finaliza para a defesa do Douglas Borges. Aos 10 minutos, um chute do Cristiano, que a bola passa tirando tinta da trave. O Guarani responde aos 14 minutos com o Ayrton no chute travado. Se ele coloca no canto, é caixa. O Ryan de cabeça quase marca, mas a zaga do Vila tira em cima da linha. 21 minutos este lance do Bugre. Exatamente. Aos 25, o Cristiano para no Douglas Borges, a bola ainda bate no travessão. Foi. E quase abre o placar. Mas aos 30, o Naninho abre o placar para o Vila Nova, depois um belo passe do João Vitor. E aos 46 minutos, no último lance do jogo, um bate-rebate e quase o Vila marca o segundo. Teve ainda uns 27, um cruzamento do Diogo Matheus, e o Ayrton de cabeça obrigou a bela defesa do goleiro do Vila Nova para mandar para escanteio. Eu cito este lance para mostrar como o jogo tava lá e cá, porque aos 25 foi essa bola do Cristiano travessão, certo. Aos 27 o Guarani já responde. Então, era o melhor momento do Guarani, com 21 minutos. Foi este lance que você citou, a melhor oportunidade do Guarani, que por pouco o Ryan não marca, né? O zagueiro do Vila dá um leve desvio, tira o goleiro da jogada, a bola sobra pro Ryan, bate e rebate em cima da linha, o Cristiano conseguiu afastar. E aí o gol do Vila Nova sai no melhor momento, porque tava lá e cá, o Guarani tava jogando, o Guarani tava bem na partida, e aí sai o gol do Vila Nova. Bom, e por que o Guarani sai dessa primeira parte do jogo perdendo por 1-0? Analisando então este primeiro tempo, o Guarani começou bem a partida. Para quem tá chegando agora, ou aquele resumo do primeiro tempo, o Guarani ele conseguiu controlar o jogo até o gol, até os 30 minutos. O Vila Nova não teve nenhuma oportunidade, não teve nenhuma chance clara. O Cabelo até citava, né, que era um Guarani lento, era um Guarani que realmente começou cadenciando muito a partida, valorizando todo o tempo possível, cobrança de lateral, cobrança de escanteio. Foi um Guarani que entrou tranquilo na partida, apesar dos erros, que errou bastante. Aí tem um pouquinho de ansiedade, de estreia, tempo de inatividade, 43 dias sem entrar em campo, mas no âmbito geral, se a gente puder analisar,
O Guarani estava conseguindo neutralizar os pontos fortes da equipe do Vila Nova, estava tranquilo na partida, cometendo alguns erros, o que é até certo ponto normal, chegando pouco ao ataque. A partir dos 15 minutos, o Guarani ele consegue dar a resposta. E aí na finalização do Ayrton foi a primeira vez que ele chega ao ataque, chutou fraco, parou na zaga da equipe do Vila Nova. Aos 21 minutos veio a melhor oportunidade com o Diogo Matheus num cruzamento pela direita. E aí teve esse desvio do Anderson Conceição que tirou do goleiro do Vila Nova, sobrou para o Rayan que não conseguiu marcar. Aos 27 minutos, mais uma vez, o Diogo Matheus cruzou e o Ayrton de cabeça obrigou uma bela defesa do goleiro do Vila Nova. Então era um Guarani que estava esperando uma pressão do Vila Nova que não veio. E aí, a partir deste momento, dos 10, 15 minutos, que o Guarani vai ganhando confiança, vai vendo que o Vila Nova não imprimiu a pressão, não está encontrando espaço, era um Guarani que estava bem na partida, apesar de alguns erros, o Guarani começou a chegar mais ao ataque. E aí o Jefferson, uma grata surpresa nesses primeiros 45 minutos, todas as vezes que chegou ao ataque, fez bons cruzamentos, chegou à linha de fundo, não ficou com medo, não ficou com receio, entrou a partida, encarou, ele tá com uma responsabilidade grande, porque o Júnior Todinho tá caindo pelo lado direito de ataque do Vila Nova, e ele é o lateral esquerdo, ele precisa ficar de olho no Júnior Todinho, tudo bem que tem o Lucas Adel ali, o zagueiro, mas é sempre bom ter uma sobra, ter 2 contra 1 ali, então ele tem essa obrigação defensivamente, mas todas as vezes que ele conseguiu chegar ao ataque, tem o Ayrton que é rápido também, fez tabelinha interessante. Quero ver mais sobre o Jefferson na lateral esquerda. E do lado direito do Guarani, ele funcionou principalmente com o Diogo Matheus. Acho que o Reinaldo não entrou na partida. E aí é um ponto importante o Reinaldo não ter entrado na partida, porque o Guarani, como o Luan Dias ele tá jogando recuado junto com o Matheus Bueno e com o Camacho, é muita ligação direta. E aí, se você faz essa ligação direta e você não tem o Reinaldo na partida, não tem esse 1 contra 1, fica difícil. E aí você não conta com o lado direito. E aí o Vila Nova ele se sobressai. Ele entendeu que o Reinaldo não tá bem na partida e aí a marcação tá funcionando. E o Caio Dantas, a bola não chega ao ataque. O Guarani tem um espaço, tem um buraco. Então você tem a sua linha defensiva que está jogando muito bem. Logo em seguida da linha defensiva vem os 3 homens de meio campo do Guarani, que estão jogando praticamente numa linha. Matheus Bueno pelo lado esquerdo, Luan Dias centralizado e um pouquinho mais para o lado direito o Camacho. E aí você tem um espaço muito grande para o ataque do Guarani. E o Caio Dantas, ele precisa da bola. O Caio Dantas ele não joga tanto sem ela. Ele precisa fazer aquela parede, ele precisa ser o finalizador, ele precisa jogar perto da área. E ele já percebeu que a linha do Guarani, do meio-campo, tá muito para trás. E aí ele começou a recuar. E aí ele foi ser este armador muitas vezes do Guarani, de segurar esta bola e de dar um passe pro Ayrton, de tentar inverter um jogo procurando o Luan Dias. E aí não é muito jogo dele, porque daí fica truncado, não tem tanta velocidade. Ele constrói o jogo até ele chegar à área. A marcação já vem junto do Vila Nova. Então esse é um problema que o Claudinei Oliveira precisa corrigir. Se o Caio Dantas está isolado, não deixa o seu centroavante isolado, joga alguém perto dele, ou o Luan Dias, ou que o trio de atacante, o Reinaldo e o Ayrton, joga um pouquinho mais perto dele para tentar uma tabela. Você precisa colocar o seu centroavante na partida. E aí o método utilizado pelo Caio Dantas foi recuar para construir essa jogada, e aí muitas vezes ele sofria falta e o Guarani não chegava com perigo. Então eu acho que a correção para o segundo tempo, principalmente, se você tem um camisa 10, se você tem um Luan Dias, ele precisa construir o jogo. Só que ele não pode construir o jogo no sistema defensivo. O Cabelo até chamou a atenção. Ele não é um homem pensante? Ele é, mas como é que você vai pensar na meia-lua com 3 atacantes do Vila Nova chegando ali? Você tem que rifar a bola, e é o que ele tá fazendo. É lançamento pro ataque. Então acho que é muito pouco para o Guarani para chegar em perigo. Às vezes que chegou foi bem, precisa chegar mais, precisa ter essa posse de bola, precisa propor o jogo, e as laterais do Guarani estão funcionando, tanto com o Diogo Matheus quanto com o Jefferson. Exploraria mais no segundo tempo os laterais do Guarani, até porque a gente sabe que o Caio Dantas é bom de cabeça, é bom pelo alto, pode explorar isso, algo que não fez no primeiro tempo. Então acho que se ele não quiser mexer para a etapa final, não precisa, mas em questão de posicionamento, eu adiantaria o Luan Dias, não deixaria o Caio Dantas voltar tanto para a marcação,
e colocaria essa saída de bola com mais velocidade pelas laterais, porque o Guarani explorou pouco as laterais e quis muitas vezes sair pelo meio com o Caio Dantas, e aí fica um jogo um pouquinho mais lento. E claro, defensivamente, tomar cuidado com o ataque do Vila Nova, que a gente já viu que é muito rápido, com o Naninha e também com o Júnior Todinho. 10 horas, 1 minuto, intervalo de jogo. O Vila Nova vai vencendo o Guarani por 1-0 na estreia do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. Fábio Scheibe, rapidinho, os brasileiros têm compromisso pela Sul-Americana e Libertadores nesse meio de semana, hein, Scheibe? Exatamente, amanhã tem Libertadores da América, 2 brasileiros em campo, Estudiantes enfrenta o Grêmio precisando vencer, tem 2 derrotas em 2 jogos, e o Atlético Mineiro encara o Peñarol. Amanhã pela Sul-Americana tem o Corinthians e Argentino Júnior, daqui a pouco a gente traz todos os outros confrontos dessas competições sul-americanas. Grande Fábio Scheibe, a bola já está no centro do gramado, vai começar o segundo tempo, eu passo a bola para Carlos Cabela. Opa! Deixa comigo, a bola tá no centro do gramado, o árbitro tá tomando as últimas providências ali pro reinício da partida, pro início desse segundo tempo. Aparentemente ninguém mexeu, daqui a pouco o Adriano Almeida vai trazer o detalhe aí se alguém mexeu nesse intervalo de jogo ou não. Somente o árbitro que não consegue acertar o cebolão dele ali. Ele continua perdido, viu, Gabi? Ele continua perdido desde o primeiro tempo. Você tá pegando no pé do árbitro. O senhor Wallace Martins Lopes, ele continua lá. Ele pegou o manual para ver como quiser o cronômetro. Agora sim, apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Vila Nova, Guarani. Bola tá rolando no segundo tempo, 1-0 Vila Nova é o placar da primeira etapa. Comecinho de segundo tempo, já tem uma falta, hein? Com 10 segundos, já tem uma falta para a equipe do Vila Nova lá pela direita, que não tem pressa nenhuma. O Juan Santos para fazer a cobrança para a equipe do Vila. Vai olhando ali para fazer o passe para alguém, ele busca alguém, ninguém se apresenta, toca curtinho, vem buscar o jogo ali pela direita o Naninho, devolve, Juan Santos, já bota no campo de ataque, o lançamento é feito lá pela direita. O lançamento era pro Cristiano, quem sobe de cabeça para fazer o corte. Era o Adel, bola para fora, arremesso manual pro Vila, já cobrado, Naninho, devolve lá pela direita, se apresenta bem mais uma vez o João Vitor, toca no Naninho, bola enfiada, Cristiano recebe lá na ponta direita, deu uma penteada na bola, puxou para perna da canhota, lançamento feito para a área, passa por todo mundo, vai para fora, linha de fundo, só tiro de meta, e mais uma chegada do Vila, primeira da segunda etapa, com muito perigo, viu, Dri? O Alisson que se lamenta lá do outro lado, porque queria a bola, tá com fome de bola, o Alisson, atacante do Vila Nova, e só confirmando mesmo, Cabela, as duas equipes são as mesmas da primeira etapa. Lançamento feito para o campo de ataque do Bugrão, na sobra ali pelo meio, na intermediária com Caio Dantas, domina, abre, Diogo Matheus tenta a devolução ali pela ponta direita, buscava o Reinaldo, chegou a marcação em cima, o Reinaldo comete a falta em cima do jogador que era o Eric, já está anotada a falta pela senhorita Aniquese Gomes de Sá, amazonense ela. Amazonense. Aliás, o Amazonas estreou na Série B no sábado, né? Com o Sport, perdeu por 3-2. Belo jogo, viu? Foi mesmo. Foi um belo jogo. 1 minuto e 50 desta segunda etapa, 1-0, Vila Nova tá ganhando. Agora quem vai para a cobrança da falta é o Anderson Conceição, que não tem pressa nenhuma também, né? Para fazer a cobrança. Aperta a canhota, bota a bola lá no campo de ataque, lançamento é feito, sobe ali pelo meio. O Matheus Bueno para fazer o corte, o Caio Dantas fica com ela na sombra, domina no peito, coloca no gramado, protege bem a bola, carrega para o campo de ataque. 2 jogadores encostam, ele toca para o Reinaldo, quem chega por baixo é o João Vitor, faz o corte, aliás, o Eric, bota a bola para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre. Diogo Matheus tem pressa ali na devolução de bola, já faz a cobrança pro Reinaldo, domina na coxa, coloca no gramado, vem de novo por baixo o Eric. Então bicando a bola, joga para fora do campo, outro manual, é manual que favorece a equipe do Guarani. É pelo lado direito, arremesso manual do Diogo Matheus para fazer o levantamento que vem para a área em 2 minutos e meio deste segundo tempo. 1-0, Vila tá ganhando, gol do Naninho na primeira etapa, 30 minutos do primeiro tempo. Arremesso manual cobrado, vem mais uma vez o Reinaldo na devolução, devolve curtinho ali, ficou fácil ali para fazer o quarto Alisson. Guarani na roubada de bola, faz o toque para a área, chega, zaga do Vila. Tá bicando a bola, joga para fora, para o outro lado do campo. Atravessa todo o gramado, bate, rebate, sobe, desce da bola, vem mais uma vez rasgando o Adel, bota no campo de ataque, no meio do caminho, o Reinaldo com o peito ajeita para o Luan Dias que faz o lançamento, para quem? Para quem? Ele passou só para o Denis Júnior. O goleiro do Vila Nova agradece o presente ali, viu, Adriano Almeida? Tá faltando um pouco mais de entrosamento, principalmente do Luan Dias, né? Esse meio campo que tem tanta expectativa, ainda mais porque
O Guarani não conta mais com o Regis, que foi para o Goiás, mas o Regis também no Paulistão não foi bem. O Chay ainda procura um clube, mas nem está inscrito nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E por enquanto, o Luan Dias, a grande esperança na armação das jogadas. Vem Vila Nova, cruzamento na área, o desvio para fora do gol. Desvio de cabeça do Alisson, ali da marca do pênalti, a bola foi para fora, mas passou perto da trave esquerda do Douglas Borges, Adriano Almeida. Com muito espaço agora, o Luciano Naninho do lado esquerdo para trabalhar essa bola, parar, erguer a cabeça, cruzar e cruzar. Se teve espaço para cruzar, obviamente cruzou bem na cabeça do Alisson, que também estava bem posicionado com a marcação longe. Para sorte do Bugre, ele não teve mira, cabeceou para fora. Vila Nova vai vencendo 1-0. 4 minutos passados, segundo tempo, 1-0 Vila. O jogo tá parado, tem uma falta ali em cima do Matheus Bueno, é falta que favorece a equipe do Bugre no sistema defensivo. Agora, Gabi, o jogo está modorrento, como começou a primeira etapa também, né? Tá lentinho. E perigoso, né? Porque o Vila Nova já chegou 2 vezes e as 2 vezes entre os 2 zagueiros do Guarani. Então tá faltando comunicação. Porque o Naninho ele não é alto, mas a bola passou pelo Rayan e ele antecipou o Lucas Adel. No gol foi ao contrário, passou pelo Lucas Adel e ele antecipou o Rayan. Então precisa ter mais comunicação e o Guarani precisa querer essa posse de bola. Luan Dias precisa chamar a responsabilidade, Camacho, Matheus Bueno. O Guarani precisa ficar com essa posse de bola para conseguir construir o jogo. Mas ela bate no Caio Dantas e volta. Cristiano chega ali por baixo para fazer o corte, devolve o Vila Nova no campo de ataque. O lançamento foi feito errado ali no domínio, mal feito. O Adel leva a sombra. Mais uma vez o Guarani se dá bem, vem com Camacho, faz a abertura com Ayrton. Lá pelo lado esquerdo, preparou, bateu, desvio. Bola vai saindo, corre. O Denis Júnior não consegue evitar a saída, bola para fora, escanteio é pro Guarani, é pela direita, Adriano Almeida. Quem sabe na bola parada agora, depois de uma jogada que começou lá pelo lado esquerdo com o Jefferson, uma tentativa de cruzamento. Setor defensivo do Vila bloqueou bem, mas o Denis não conseguiu evitar que ela saísse em escanteio. Escanteio pelo lado direito do ataque, tudo indica que é Diogo Matheus quem vai para a cobrança. Terceiro escanteio no jogo, segundo para a equipe do Guarani. Diogo Matheus está lá, já se ajeitando para fazer a cobrança. Vai todo mundo lá para dentro da grande área. Autoriza o árbitro. Diogo Matheus, perna direita, levantamento lá na segunda trave, desvio de cabeça, a bola está viva pelo meio da área. Sobra de bola, batida para fora do gol. Caio Dantas, na sombra, pegou ali meio que de voleio, meio que caindo. Ele bate, a bola vai ser em direção para fora do gol. Desperdiça uma ótima oportunidade de chegar do Guarani, Adriana. Se o gol sair, ia ser um golaço, porque a plástica é bonita, né? Ele nem pegou em cheio no voleio, mas ele virou do jeito que deu ali, porque o Vila Nova bobeou. Júnior Todinho é quem estava nessa bola, cabeceou para tentar cortar e ela veio muito perto do Caio Dantas, que se virou ali, colocando ela num voleio, mas para fora, para a sorte do Vila. É uma boa chegada do Guarani ali, a finalização para fora, né, Gabi? Mas mostra que o Guarani continua pelo menos respirando e vivo no jogo, né? Precisa responder aos ataques do Vila, olha lá. E vem Vila novamente para o campo de ataque, vem lá pela direita, pintou cruzamento na área, sobe lá dentro de cabeça para fazer o corte, a zaga do Bugre, ela volta lá pela direita, mais uma vez, o trabalho é feito, bola recuada, Cristiano faz o domínio, rola com Giovani, já domina ali o camisa 22 da perna canhota, fez o passe pela meia, Alisson abre pelo lado esquerdo, mais uma vez que chega o Eric para fazer o domínio com o Naninho, tabelou, devolve, Alisson pela meia esquerda, vai trabalhando Vila Nova, Cristiano para fazer o domínio, Caio Dantas sai lá do ataque para fazer aqui a cobertura ali à frente da grande área do Guarani, Adriano Almeida. Tem que mostrar serviço, né? O atacante bugrino deve ter levado um puxão de orelha ou alguma coisa do tipo, porque já vem correndo mais desde a segunda metade do primeiro tempo. O atacante Caio Dantas, que foi uma das principais contratações do Bugre para essa Série B. Chega mais uma vez Cristiano para fazer o domínio, toca a bola com o Giovani ali pela meia. Trabalha Reinaldo, mas comete falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Vila Nova no círculo central do gramado. Tem pressa na cobrança. Giovani já faz o passe com o Eric pela esquerda, devolve com o Anderson Conceição, que encontra o Juan Santos lá pela direita, de zagueiro para zagueiro. Juan Santos bota no campo de ataque, lá pela direita, vem trabalhando a chegada no campo de ataque. Lançamento foi feito do João Vitor, bota na frente, lado esquerdo com o Alisson, ajeita, perto direita, fez a tabelinha de calcanhar, bola deixada ali pela meia, batida, espalma o goleiro.
Ele tentava o cruzamento, teve desvio no meio do caminho, ia no cantinho, se esticou todo. O Douglas Borges para botar para fora em escanteio, que favorece a equipe do Vila. Adriana. Na bonita tabelinha ali dos jogadores do Vila Nova. E aí o Eric é quem deu esse último toque. O Rayan apareceu na frente, cortou o Douglas Borges também. O Vila tem escanteio. Agora pelo lado esquerdo do ataque, João Vitor é quem vai para a cobrança. Vai fazer a cobrança mais uma vez ali, João Vitor pela direita. Vai todo mundo lá para dentro da grande área. Bom momento para a equipe do Vila. Pintou o cruzamento fechado, segunda trave, espalma o goleiro. Tava pintando o gol olímpico. Sobrou com o Cristiano, devolveu o cruzamento na área. Adelmo tem cabeça, escora. Vem chegando por baixo. Chegava o Diogo Matheus para fazer o quarto e não consegue evitar a saída ou consegue? Era o Reinaldo no lance ali, botou para fora, arremesso manual ou não, escanteio, né, Dri? Não conseguiu evitar não, escanteio. Não conseguiu não, o Reinaldo correu, mas não deu certo. Guarani num momento ali sofrendo pressão agora no jogo. O Vila Nova tentando deixar o placar mais elástico, de novo o João Vitor quem vai para a cobrança. Mais uma vez o escanteio pela esquerda, levantamento, segundo pau, sobe a zaga do Guarani. O desvio foi feito lá pelo Matheus Bueno, é outro escanteio, dessa vez é lá pela direita, Adriana. Vamos ver se é o João Vitor quem vai correr por toda a linha de fundo, é ele mesmo. Aplaude os colegas e vai agora lá para o outro lado, ele que é o cobrador oficial de escanteios do Vila Nova nesse começo de Série B. O João Vitor e o Vila tentando, apertando, para tentar aí um 2-0, quem sabe aí nesses 10 minutos. 9 minutos e 40 deste segundo tempo, 1-0, Vila Nova tá ganhando. Vem em busca do segundo gol, vai apertando, tem mais escanteio, o terceiro da sequência. Dessa vez é lá pela direita, o João Vitor vai na cobrança. Todo mundo lá na área, autoriza o árbitro, cruzamento feito, o primeiro pau sobe. A zaga do Guarani para fazer o corte na saída de bola rápida, tenta sair jogando o Ayrton, não consegue, vem marcação para cima dele. Na recuperação de bola, sobra ali pela intermediária com o Ralf, despacha no ataque, lançamento é feito pelo lado esquerdo, ficou esquisito ali o Alisson, conseguiu fazer o domínio ainda, botou a bola na área, pintou o segundo gol, a batida! Tiriguidu! Gol! É do Vila Nova! Vila Nova! Júnior Todinho, a 10 minutos dessa segunda etapa, Júnior Todinho faz o segundo gol da equipe do Vila Nova. Eu dizia, o tal do Alisson, ele caiu, levantou, desequilibrado, mesmo assim ele consegue fazer o passe entre os jogadores do Guarani, bota o Todinho na cara do Douglas Borges, faz o segundo gol, aumenta o placar do comecinho da segunda etapa. 2 pro Vila, deu ziriguidum pro Todinho, nada pra equipe do Guarani, Adriana Almeida. Esse segundo gol do Vila Nova tava ficando maduro desde o comecinho da segunda etapa. Era o time que mais atacava. E aí foi premiado, né? Primeiro com o Alisson, o destaque que nós já vemos falando desde o começo da nossa transmissão. É a 5ª assistência dele nessa temporada, além dos 9 gols que já tem marcado. E aí essa 5ª assistência encontrou o Júnior Todinho, que aí conseguiu também ganhar na corrida do zagueiro do Guarani. Ganhou na corrida e aí foi só tocar forte na saída do Douglas Borges para ampliar o marcador e deixar a vida do Vila ainda mais tranquila, 2-0. Olha, Gabi, olha, os jogadores do Guarani parece que estão jogando com o pé mole, que fala, com o pé mole, não ganha uma dividida. O tal do Alisson, ele estava caindo, foi meio que de cata-cavaco para conseguir chegar na bola, ninguém chegou junto dele e ele faz um passe primordial ali pro Júnior Todinho na cara do goleiro e ninguém acompanha também o Todinho. Não, e bola cantada, né? Porque só dava Vila Nova, o segundo tempo de um Guarani completamente acuado, já perdia o jogo por 1-0, não conseguia sair no contra-ataque, não tinha velocidade e aí o Alisson cai, se levanta, briga pela posse de bola, enxerga o Vila Nova. Olha a Vila Nova chegando de novo, vem ali para fazer a cobertura e agora recebe a falta o Matheus Bueno. Pode completar, Gabi. E aí a falha do sistema defensivo do Guarani é clamorosa, porque depois de tudo isso que a gente já narrou do Alisson, que cai, levanta, todo desequilibrado, o Júnior Todinho, ele corta todo o sistema defensivo do Bugre. E aí quem tava na marcação dele era o Jefferson, lateral esquerdo. Então assim, não tinha Lucas Adel, não tinha Raio, os 2 zagueiros do Guarani estavam marcando o atacante da equipe do Vila Nova. Faz 2-0, complique muito a situação do Guarani, que precisa entrar no jogo o quanto antes, porque o Vila Nova domina toda a etapa final.
12 minutos e 50, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, conferindo. Agora 13 minutos, vem Vila Nova pro campo de ataque, mais uma vez ali pela intermediária com o Alisson. Tenta a bola enfiada, no bate e rebate, na sombra com o Giovani, rola a bola do lado. Tá tentando ali dar o golpe de misericórdia o Vila Nova, porque o Guarani tá mortinho em campo, hein? Tá abatido o time do Guarani, conferindo, 13 minutos, segundo tempo. Placar CBN tá assim, ó. Vila Nova. 2 pro Vila Nova. Guarani. Nada pra equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Central da bola. A CBF detalhou há pouco os jogos da próxima fase da Copa do Brasil. Os jogos de ida da terceira fase serão na próxima semana. O Corinthians joga fora de casa contra o América de Natal na quarta-feira, dia 1º de maio. No dia 2, quinta-feira, o Águia de Marabá recebe o São Paulo e o Palmeiras encara o Botafogo de Ribeirão no Allianz Parque. 13 minutos e 50, tá 2-0 pro Vila Nova, hein? 2-0, Guarani tá começando a Série B de perna esquerda, hein? Com o pé esquerdo. Tá começando a Série B do Campeonato Brasileiro, tá perdendo por 2-0 pro Vila Nova. Tá, tenta sair jogando com o Diogo Matheus pela direita, recua com o Rayan. E postura ruim, né, Cabelo? Sim. Porque você pode perder do Vila Nova, mas jogando, mas atacando, mostrando algo diferente do Campeonato Paulista. Essa pasmaceira aí a gente já conhece. Toca a bola mais uma vez lá pelo lado esquerdo para a chegada. No campo de ataque, Matheus Bueno recebe, domina, vai para a tabela ali com o Reinaldo, que saiu da direita, foi lá para a esquerda. O Reinaldo, o jogo tá parado? Não, tá parado não. Vai tocando a bola o Vila Nova, o Guarani tá assistindo, olhando de longe. Chega mais uma vez pelo lado esquerdo, sai de bola com o Eric, dá um tapa nela, faz o passe do lado. Alisson vem buscar o jogo, domina, marcação de longe ali do Luan Dias, a bola recuada lá com o Anderson Conceição, bota mais atrás com o Denis Júnior, perto da canhota, despacha para o campo de ataque. Lançamento feito lá no campo de ataque para tocar a bola a equipe do Guarani na recuperação. Aí tocando na bola recuada para começar de novo lá com o Denis Júnior para a equipe do Guarani. Aliás, com o Douglas Borges da equipe do Guarani. Denis Júnior é do Vila Nova, viu, Cabela? Se você não conhece ainda com 15 minutos do segundo tempo, pode parar, né, Gabi? E já pode pensar em mudança. Bom, já vai ter duas Segura alterações. aí, Gabi. Vem Ayrton, tenta cruzamento, o Eric. Chega por baixo para fazer o corte, a bola vai para fora, escanteio para o Guarani, é mais um para a equipe do Bugre. Adriana. Preferiu claramente ali o escanteio agora o Ayrton, porque essa bola estava rápida, o Eric estava inteiro ali em cima da marcação, jogou entre as pernas do jogador do Vila, o jogador bugrino, ganhou um escanteio, quem sabe agora na bola parada é o Diogo Matheus quem se prepara para a cobrança. Vai se ajeitando ali o Diogo Matheus para fazer a cobrança. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, hein? Todo mundo lá na área. Autoriza o árbitro, 15:50. Diogo Matheus na bola, perto da direita, levantamento. Lá na segunda trave, Denis Júnior faz o desvio. Ela sombra à frente da grande área. Luan Dias briga pela bola, mas comete a falta. Comete a falta, o jogo tá parado e vai pintar cartão agora para o Luan Dias, Adriano Almeida. Exatamente, o primeiro do jogo, depois de mais de 60 minutos de partida, o Luan Dias, camisa 10 do Guarani, leva o primeiro cartão amarelo do Bugre na Série B. E eu acho que teve outras faltas que mereciam muito mais cartão amarelo do que essa falta dada pelo árbitro ali. Aí o Gabi vai falar que você pega no pé do árbitro, mas ele dá motivo também, não é? Dá motivo também. Tá mexendo duas vezes a equipe do Guarani. Adriano Almeida daqui a pouquinho fala pra gente as duas mexidas na equipe do Bugre. Já tem Adri? Uma, saindo o Luan Dias, que acabou de ser amarelado, com a camisa 10, para a entrada do 26, Rafael Freitas. Quem também está em campo é o Renier. Eu já confirmo quem é que saiu. Muito bem, o 26 é o Rafael Freitas, é isso? Isso mesmo. Toca a bola mais uma vez, o Vila vem para o campo de ataque, lançamento feito ali pela esquerda, sai Douglas Borges para fazer a defesa e botar ordem na casa do Vila. Anotando aqui, Rafael Freitas está em campo, o camisa número 26 na equipe do Guarani. O Luan Dias foi embora, daqui a pouquinho tem a segunda substituição do Bugre, conferido aí com o Adriano Almeida. 17 minutos do segundo tempo, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Cabelá. Oi, Dri. A segunda alteração, então, foi embora o camisa 20, Reinaldo, para a entrada do 43, Renier.
Vem bola pro ataque, Vila, Alisson faz o domínio, encara, a marcação, rola, meia lua, devolve pro Alisson ali pela esquerda, fez a tabela, sai jogando a equipe do Bugre. Toque feito para jogar a equipe do Guarani com Freitas ali pela direita, cai no gramado, recebe falta, o jogo tá parado. Meu caro Gabi Castro, Rafael Freitas e Renier em campo. As alterações estão corretas, né? Lua Dias e Reinaldo não jogaram absolutamente nada. Essa era uma preocupação que eu tinha trazido até antes da partida começar, questionando se o Lua Dias conseguiria trazer a agilidade e a velocidade que o Guarani precisa. Para esta primeira partida não conseguiu. Acho que ele jogou muito recuado e isso pode ter sido um pedido do Claudinei Oliveira, é o que precisa rever, porque não dá para ele ficar marcando perto da meia-lua e ele chegar no campo de ataque na meia-lua do ataque. Ele precisa ter um campo menor para ele conseguir produzir mais. O Reinaldo absolutamente nada, não finalizou, não correu, 1 contra 1 não funcionou, a bola não chegou nele. E entram 2 jogadores, o Rafael Freitas a gente já conhece, a gente já viu, é um jovem, voluntarioso. E tem o Renier, né, que é um jogador que veio do Santos, que ano passado marcou muitos gols, muito jovem também. É uma possibilidade, eu acho que acima de tudo as alterações estão corretas, mas é uma postura diferente, é um Guarani que tem que ter mais vitalidade, precisa estar vivo na partida, 19 minutos, se ele marcar um gol, ele entra de novo no jogo, o Guarani já parece que está derrotado, então precisa acordar na partida porque tem tempo. Vai tocando bola mais uma vez a equipe do Vila na chegada, campo de ataque lá pelo lado esquerdo. Quem chegava na cobertura lá era o Rafael Freitas. Último toque do João Vitor, bola para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre. Já cobrado, 19 minutos do segundo tempo. Tá 2-0 pro Vila, hein? 2-0 pro Vila. O Luciano Naninho marcou a 30 minutos e o Júnior Todinho no primeiro tempo e o Júnior Todinho a 10 no segundo tempo. Os gols do Vila. Vem Freitas ali no ataque, tenta a finta, perde a bola. João Vitor se dá melhor, trabalha a saída, rola a bola pela intermediária. Vai tocando ali com o Júnior Todinho, devolve pro Giovani. Fez o passe pela meia, busca mais uma vez o Naninho. Deu um tapa na bola pela esquerda. Chegada do campo de ataque com o Eric, deixa com o Alisson. Encara, marcação, gingou de um lado de outro, botou mais atrás. Naninho por ali, rola a bola com o Cristiano. Volta com o Luciano Naninho. Pelo lado esquerdo, o Giovani. Deixa do lado, curtinho. Vai tocando a bola e sem o Guarani não tem uma agressividade para tentar roubar essa bola ali. Quando eu digo agressividade, na bola, viu, gente? Fica olhando a equipe do Vila jogar, tocar a bola como quer. Na recuperação vem com o Camacho ali pela meia. Sobra de bola com o Matheus Bueno, recua. Lá atrás com o Adel. Adel toca na bola, bota ali pela meia com o Camacho. Camacho devolve lá pela esquerda com o Ayrton. Ele bota a velocidade, vem pra cima, foi tocado por baixo, é falta. É falta que favorece a equipe do Guarani ali pela meia esquerda. Vai pintar cartãozinho também para a equipe do Vila, viu, Adriano Almeida? Me parece para o João Vitor, que inclusive valoriza um pouco, fez a falta para cima do jogador do Guarani. Na verdade não é o João Vitor não, é o Giovani, quem fez a falta em cima do Ayrton e agora cai no gramado, não tem nada o Giovani, mas vai ganhando aí os segundos, aquela respirada. Falta de ritmo, começo de campeonato, ganhando de 2-0. Mas foi amarelado o Giovani, primeiro amarelo para o Vila no jogo. 21 minutos este segundo tempo. Tem falta para o Guarani ali pela meia esquerda, hein? Vai pintar a bola para a área. O Diogo Matheus está na cobrança. Agora sim, saiu lá da direita, foi na esquerda para fazer a cobrança de perto da direita. O Diogo Matheus, todo mundo da meia-lua da grande área. É bom momento para a equipe do Guarani. Quem sabe agora diminuir o placar. Tá 2-0 para o Vila. Diogo Matheus na cobrança. Guarani. É um bolo ali na meia-lua da grande área. Barreira formada ali na intermediária. Vem cruzamento lá na segunda trave. Vem bola para a área. Sobe de cabeça para fazer o corte. E o Alisson que fez o corte. Na verdade, é o Alisson mesmo. Ele que estava ali. Não. É o Eric. O Eric, a cabeça dele bate no ombro do Ryan e ele ganhou de cabeça, viu, Adriano Almeida? Quando começa a dar tudo certo, vai funcionando, né, Cabela? E aí melhor pro Vila, que tem um tiro de meta e o Denis Júnior sem pressa, vai olhando pra tudo antes de bater na bola. E falta mal cobrada, tá? Balãozinho é preguiça, tem que bater ali, ó, forte, pra alguém na área conseguir desviar em direção ao gol, um balãozinho direto pra linha de fundo. O Guarani que precisa entrar no jogo. Balãozinho é o quê? Você falou? Preguiçoso? Meu Deus. 22, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 22 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. É a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Vila Nova. 2, Naninho e Todinho. Guarani. 0,
Fala, Fabinho. Central da Bola. O SESI Bauru bateu o Joinville por 3-0 e será adversário do Vôlei Campinas, do Vôlei Renata, na final da Superliga Masculina de Vôlei. O jogo acontece no próximo domingo, às 10 da manhã, direto do Recife, em partida única. Futebol Globo CBN. Guarani está jogando errado, toque feito ali para a área, o Naninho na conclusão joga para fora, para sorte do Guarani, só tiro de meta para a equipe do Book, sai tocando a bola de novo ali ao redor da grande área. E parece que a primeira rodada para o Vila Nova começou o campeonato, para o Guarani começou mais uma rodada. É um Guarani cabisbaixo, acho que o Guarani sentiu muito o segundo gol e a volta por intervalo foi muito ruim, a postura do Guarani não foi adequada, né? Então já saiu logo o segundo gol do Vila Nova, é um Guarani que aceita a derrota. É um Guarani que ele aceita que o Vila Nova é superior, então o Vila Nova ele consegue colocar o Guarani na roda, ele toca bem a bola e o Guarani não chega, não deixa a equipe desconfortável, não faz nada de diferente. Tem tempo para mudar, um golzinho do Guarani coloca o Bugre no jogo, mas está distante, o Guarani no segundo tempo não fez absolutamente nada no ataque. É o mesmo perfil do Campeonato Paulista. É o mesmo Guarani e teve 43 dias para treinar, então essa é uma crítica que a gente faz. A gente entende que são equipes que estão em níveis diferentes. Desde o Campeonato Paulista até hoje, o Vila Nova jogou 8 vezes, o Guarani não jogou nenhuma. A gente entende, estágio diferente, mas a postura do Guarani é muito ruim. 24 minutos passados, segundo tempo, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Briga pela bola ali pelo meio campo. O Matheus Bueno na recuperação de bola, já bota no campo de ataque, vem com Freitas. Lançamento foi feito, ele buscava o lançamento ali para o Caio Dantas. Quem sobe de cabeça é o Juan Santos, faz o corte e repõe mais uma vez no campo de ataque a equipe do Vila. O Naninho recebe ali um toque do tornozelo, a falta está anotada, é falta que favorece a equipe do Vila. E o Rafael Freitas ali toma uma dura do árbitro, hein? O árbitro gosta de conversar, né, Cabela? Muito. Não é à toa que só 2 cartões amarelos aí em quase 70 minutos, mais de 70 minutos de jogo até agora. Essa falta, por exemplo, eu já relevaria, mas ele preferiu conversar com o Rafael Freitas. Toca a bola agora na recuperação, vem para o campo de ataque, Caio Dantas. Já domina a bola, marcação encosta, ele tenta de cavadinha, sobra com o Juan Santos. Briga mais uma vez, Caio Dantas. Juan toca do lado, sai trabalhando com o João Vitor. Bota na saída de bola com o Todinho. Tenta a finta por baixo, o corte é feito. Mais uma vez chegava lá pela direita para fazer o corte. O Jefferson, bola foi para fora, arremessou manual para a equipe do Vila que vai mexer. Pela primeira vez a equipe do Vila mexe, o técnico Márcio Fernandes na equipe do Vila Nova com 25 minutos e meio deste segundo tempo, Adriana. Vai saindo o 22, inclusive aquele que tem cartão amarelo pelo Vila Nova. Camisa 22, Giovani, tá fora. Para a entrada do 21, Bruno Matias. Aí, portanto, mexe pela primeira vez o Márcio Fernandes, Bruno Matias em campo. Esse Bruno Matias acho que é parente daquele zagueiro de ontem da equipe do Coritiba, né? Tem nome de ator mexicano, né? Bruno Matias. Como é que era o nome ontem? Maurício Antônio. Parente Dá uma boa cena. Dá uma boa cena. E entra um jogador que já disputou 17 partidas este ano pelo Vila Nova, também meio-campista, já jogou no Sport, CSA, Tombense, já rodado, pelo cartão amarelo e pelo desgaste do Giovani, essa troca, a primeira do Márcio Fernandes. E vem Vila Nova. Ih, deu zebra, toca a bola, o Vila, vem bola pro ataque, brigou por ela, João Vitor vai carregando a bola ali próximo da área. Olha, ele fez ali pelo menos umas 3 divididas, levou a melhor em todas. Sobra de bola pela intermediária, com Vila Nova no ataque, mais uma vez pela esquerda, com o Eric. Jogou na área, busca o Naninho, tenta a tabela, zagueirão bate a cabeça, sobra de bola, mais uma vez ali pelo meio, Camacho. Toca na bola para sair jogando, ele busca o Caio Dantas que gira, dá um tapa na bola. Ela sobra com o Juan Santos, mas a falta tá anotada, é falta que favorece a equipe do Guarani, vai amarelar para mais alguém ali do Vila Nova. Falta foi em cima do Caio Dantas, Adriano Almeida. Agora o árbitro procura aí o jogador do Vila para aplicar o cartão amarelo. Ele não sabe quem é o cara. Será que o VAR não pode soprar ali para ele? Alguém vai ter que soprar para ele, porque ele não sabe quem é o cara. Ele vai dar cartão, mas ele não sabe para quem. Olha, ele tá perdido. Mais perdido que cego em tiroteio. Mais perdido que cachorro cai de mudança.
Ele e não aí o sabe. Matheus Bueno agora abre os braços para entender o que está acontecendo, porque o Guarani obviamente tem pressa. Ah lá, agora falaram pra ele. É o Anderson Conceição. É. Agora foi lá, no Anderson Conceição. Ele nem lembra qual falta foi o Anderson Conceição. Não lembro. Que coisa, gente. Meu Deus do céu. E é um critério estranho, né? Porque teve muita falta pior que essa no jogo, hein, Cabela? Principalmente no primeiro tempo. E principalmente do Júnior Todinho, né? Exatamente. Olha o Guarani, vem lançamento feito pra grande área, passa por todo mundo, chega pra fazer o corte o Eric. Bota pra fora, escanteio que favorece a equipe do Guarani. Ali pelo lado direito, vem bola pra grande área, Adriano Almeida. É o Diogo Matheus, mais uma vez, quem vai se preparar pra cobrança. Os zagueiros do Bugre vão pra área. Quem sabe, um golzinho aí pra recolocar os alviverdes no jogo. 8º escanteio no jogo, 4 para cada lado, escanteio para o Guarani, 28 minutos e 20. Autoriza o árbitro, Diogo Matheus na batida, levantamento lá na segunda trave, desvio de cabeça para fora. Sobe de cabeça para fazer o desvio, o Adel bota para fora, só tiro de meta para a equipe do Vila Nova, Adriana. Essa bola viajou, foi lá no bico da pequena área do outro lado. E aí o Lucas Adel até subiu alto. Tentou o ângulo, mas aí ela subiu demais, assim como o zagueirão do Guarani. E aí melhor pro Vila, que só tem tiro de meta para cobrar. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 29 passados, segundo tempo. Vai protegendo a bola ali, foi para fora, posse de bola para a equipe do Vila Nova, com arremesso manual lá pela direita, quem vai se ajeitando lá é o João Vitor para fazer a cobrança. Não tem pressa nenhuma o João Vitor, né? Pressa nenhuma o Vila Nova, tá ganhando, 2-0. Faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque, sobe até de cabeça, bota para fora. É outro manual que favorece a equipe do Vila. Mais uma vez João Vitor, que vai se ajeitando lá, sem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Nem chegou lá na posição ainda. Só agora, o Gandula joga a bola, ele vai pro arremesso. Joga lá na frente novamente, mais um lançamento feito lá na ponta direita. Alisson encara a marcação do Adel. Ele gingou de um lado e outro. Que finta linda pra cima do Matheus Bueno. Puxa do lado, Cristiano joga na área, Camacho. Faz o corte, Cristiano de cabeça. Ele volta com a bola um pouquinho mais atrás. Ele trabalha com o Eric. Toca na bola pela direita, vai buscando espaço, vai trabalhando. Mais uma vez Daninho. Daninho rola a bola pela intermediária. Cristiano deixa do lado. Ali com Bruno Matias. Bota mais atrás com o Ralf. Devolve lá pela direita, vai trabalhando. A equipe do Vila pintou cruzamento na grande área, desvio de cabeça, passa pelo Naninho. Passa por todo mundo, o Guarani só fica assistindo, o Vila Nova tá jogando. Mais uma vez, corre na bola, faz o corte, cruzamento feito do Eric, sobra de bola com o Matias, devolve no Eric, aberto, ponta canhota. Tá pintando o terceiro gol, hein? Tá amadurecendo, porque só o Vila joga. Sobra de bola, Todinho, girou, bateu, explodiu em cima da zaga. Tá jogando a equipe do Guarani, perde a bola de novo, Ralf fica com ela lá pela direita, preparou o cruzamento, jogou lá na segunda trave, Douglas Borges, pra fazer a defesa e sai jogando pra equipe do Guarani, Adriano Almeida. Mas que sufoco, hein? No momento em que é divulgado o público e renda no Onésio Brasileiro Alvarenga em Goiânia, público total, 4.403, para uma renda de R$ 65.495. Cabela, parece jogo de profissional contra a Sub-17. Parece. Tá A superioridade do Vila Nova é muito grande. Coloca o Guarani na roda, um Guarani muito passivo que consegue chegar ao ataque agora. Vamos ver. Caio Dantas, pela ponta direita, cruzamento na área, sobe a zaga. Cristiano toca de cabeça, tira o perigo da grande área. Na saída de bola errado, Naninho perde a bola pro Camacho, devolve pela direita com Caio Dantas. Faz a finta, ajeita, perde a canhota, bateu rasteiro, pega o goleiro. Caio, Denis Júnior para fazer a defesa ali no canto esquerdo. Na individualidade do Caio Dantas, Adriano Almeida. Ele vai tentando, né? No segundo tempo achei que se movimentou mais do que na primeira etapa, mas ainda falta um entrosamento, uma bola mais redonda para o atacante do Guarani. O Gabi vai falar com mais propriedade, mas o Guarani ainda tá faltando muita coisa nessa Série B. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32, estamos chegando a 32 minutos deste segundo tempo. Série B do Campeonato Brasileiro é a primeira rodada apenas, hein? Primeira rodada apenas e o placar da CBN tá assim, ó. Vila Nova. 2 pro Vila. Guarani. Nada para a equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Central da Bola. A CBF também há pouco detalhou a primeira rodada da Série D de dado, que começa nesse final de semana. Dos paulistas, a Inter de Limeira estreia no sábado em casa contra o Pouso Alegre às 4 da tarde.
Também no sábado, São José recebe o Costa Rica do Mato Grosso do Sul, no Vale do Paraíba. E o Água Santa joga fora de casa contra a Patrocinense. Além disso, o Santo André encara o Maringá, lá no Paraná, no jogo no domingo à tarde. Opa! 32 minutos e 40, o Guarani tá mexendo mais 2 vezes ali, né, Adriano Almeida? O Lucas Adel deu sinais de câimbras e deve ser um dos jogadores a ser substituído. Já eu confirmo as alterações. E acho que o Matheus Bueno precisa ser o outro, porque o meio-campo do Guarani não marca, ele é facilmente driblado, ofensivamente também não produz. Eu tinha até colocado um risco aqui, ó, do 8 Marlon, eu vi já que ele tá ali, porque o Marlon é um jogador para entrar no lugar do Matheus Bueno e o outro, se for por conta de desgaste, ok. Mas essa finalização do Caio Dantas, com 31 minutos, foi a primeira do Guarani no gol do Vila Nova. O Guarani tá perdendo o jogo e com 31 minutos é a primeira vez que acerta o gol. Então, é isso que a gente fala, é uma questão de postura. O Guarani precisa tentar, o Guarani, um gol, ele entra na partida, tá perdendo por 2-0, mas um golzinho que ele consegue, tem tempo para buscar um empate, mas chega muito pouco. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito para a grande área, sobe a zaga para fazer o corte, ela passa por todo mundo. Mais uma vez vem Camacho, devolve, cruzamento na área, Juan Santos, volta a bola com Camacho, domina, Diogo Matheus tenta o toque da bola, briga por ela, Camacho na sombra, rolou a bola pela intermediária, Rafael Freitas bateu, explodiu na zaga, ela sobra lá pela esquerda, batida cruzada em cima do zagueiro. Na chegada lá pela esquerda do Jefferson. Chegou batendo, cruzado, bateu no zagueiro, voltou. Guarani tenta imprimir mais uma vez ali uma postura mais ofensiva. Vem tocando a bola, Jefferson recebe lá pela esquerda, pintou o cruzamento na área. Anderson Conceição estava lá para fazer o corte. Naninho tira de cabeça, mas a sobra de bola é com o Ryan. Ele toca na bola do lado, dá de graça ali pro Todinho. Ei, Ryan! Sobra de bola com o Todinho lá pela direita, faz a finta para cima do Adel. Passa como quer, foi puxado, a bola chegou pelo meio. Matias ajeitou, perto da direita, a batida para fora do gol! Teve desvio na batida do Bruno Matias, a bola foi para fora em escanteio que favorece a equipe do Vila Nova, Adriano Almeida. O Cabela, vai custar caro pro Guarani demorar para substituir. O Lucas Adel já deu sinais de cãibra, de cansaço. E a bola e a marcação ali foi tudo em cima dele. E aí o jogador do Vila Nova mais inteiro consegue passar, consegue se recuperar. E numa dessa o Bruno Matias, que também é outro jogador inteiro ali do Vila, quase marca o terceiro gol. No momento agora, finalmente, em que o Guarani vai fazendo as alterações. Tá saindo o 13, Diogo Matheus, para a entrada do camisa 2, Heitor. E o outro que entrou é o Marlon, só preciso confirmar quem saiu com a camisa do Guarani. Já eu confirmo, porque agora o Vila Nova tem escanteio a seu favor. É pelo lado esquerdo o escanteio que favorece a equipe do Vila Nova. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Pintou o cruzamento fechado, segunda trave, sobe a zaga. Ela vem com o Cristiano, devolve o cruzamento ali pelo meio, sobra de bola, batida, chega o zagueiro para fazer o corte, mas não estava valendo nada, o impedimento estava marcado no ataque da equipe do Vila Nova, Adriano Almeida. Os jogadores do Guarani também reclamaram um toque de mão ali. Eu confesso que eu não tenho certeza do que foi anotado, porque o jogador do Vila Nova também toca com a mão, mas o Cristiano também estava à frente, então irregularidades duplas ali. Do Eric, toca no braço do Eric ali no meio da grande área, não foi impedimento, foi o toque no braço do Eric, a falta anotada favorecendo a equipe do Guarani, porque não houve impedimento ali, o Eric chega na bola, não está impedido. Ele que está participando da jogada não tem impedimento. E agora o Vila Nova também mexe 2 vezes, um dos que estão saindo ali é o Naninho, Luciano Naninho está indo embora, já está ali na lateral do campo para ir embora o Luciano Naninho na equipe do Vila Nova, que vai ganhando o jogo por 2-0. Daqui a pouquinho a Adriana Almeida só confirma pra gente os que estão entrando na equipe do Vila. Na verdade, ficou por o. É isso, né, André? Na verdade não, mas deixa eu confirmar primeiro do Guarani, porque foi embora o 30, Ayrton, para a entrada do 8, o Marlon. Sim. Aí o Júnior Todinho saiu com a 7 e o Luciano Naninho também saiu com a 10. Sim. Para as entradas, então, do Igor Torres com a 20 e também do Emerson Urso com a 17. Muito bem, Igor Torres na equipe do Vila. E Emerson Urso, 17.
Emerson Urso. Não queria ganhar um abraço de urso não, viu? Gostaria de ganhar um abraço de urso, Gabi? Ah, depende de quem for. Então tá bom então, beleza. Toca a bola, a equipe do Bugre vem pro campo de ataque, lançamento feito, bateu em cima da zaga. Chega o Guarani, 37 minutos. E o Guarani tá tentando. Vai lá pelo lado esquerdo mais uma vez. A jogada é feita, cruzamento na área, pra ninguém, linha de fundo. Gabi Castro, fala aí, Marlon e Heitor da equipe do Guarani. Bom, Heitor pelo Diogo Matheus, 6 por meia dúzia, né? Um lateral por outro, talvez por desgaste do Diogo Matheus, entra o Heitor. E a entrada do Marlon, aí ele tira um atacante, que é o Ayrton, e ele coloca o Marlon, que tem essa característica também, pode jogar um pouco mais centralizado, mas pode fazer um pouco pela ponta também. O problema do Guarani é a postura, porque se você for tirar quem está jogando mal, você vai tirar praticamente qualquer um. Então as alterações, elas estão corretas. Todo mundo que saiu não fez uma boa partida. Então, se o Guarani conseguir pressionar, se tiver essa postura... Olha, Guarani, batida cruzada! Espalma o goleiro, bota pra fora a chegada ali do Renier. Primeira vez. De perna da canhota, hein? Primeira vez que o Renier, desde quando ele entrou, foi a primeira finalização que ele conseguiu. Então é isso. A bola precisa conseguir chegar ao ataque para que a finalização aconteça. 39 minutos deste segundo tempo, tá 2-0 pro Vila. Escanteio, vem bola para a grande área, autoriza o árbitro, levantamento ali no primeiro pau, sobe de cabeça a zaga do Vila para fazer o corte. Era o Juan Santos que fez o cabeceio para tirar a bola. Então se entendendo os jogadores de Guarani, nem para cobrança do arremesso manual ali, hein? E que é isso, hein, gente? Toca a bola Guarani, vem com o Rayan, bota na frente, lançamento feito ali, faz de domínio, sobra de bola batida, pega o goleiro. Denis Júnior, na conclusão ali do Rafael Freitas, batida rasteirinho, pega o goleiro ali no meio do gol, Adriana. Tentou surpreender o setor defensivo do Vila Nova num chute de primeira, que espirrou depois de uma boa tentativa de ataque do Guarani. O Rafael Freitas de primeira e o Denis Júnior caiu para pegar. E na reposição de bola, joga para fora de graça para o Guarani, lá na lateral direita, para repor a bola em jogo. Quem vai se ajeitando lá é o Heitor. Na reposição de bola, o Claudinei Oliveira tá ali quebrando a cabeça com a prancheta dele ali. Eu acho que ele vai quebrar logo a prancheta, viu? Não vai ser mais a cabeça não, porque tá difícil hoje, hein? Tá complicado. Trabalha mais uma vez Matheus Bueno ali pelo lado esquerdo, rola a bola lá do outro lado. Trabalhando a saída de bola com o Jefferson na perna da canhota, bota no campo de ataque, lá pelo lado esquerdo. Trabalha ali a chegada, é o Marlon com ela, bota na frente. Lançamento pro Rafael Freitas, tem marcação do Juan Santos que bota para fora. Manual que favorece o Guarani lá pela esquerda, hein? Já passamos de 40. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos e meio. Segundo tempo de jogo. Vem Guarani. Cruzamento na área. Sobe a zaga do Vila Nova para fazer o corte. 40 minutos e 40 agora. Placar CBN tá assim, ó. Vila Nova. 2 pro Vila Nova. Naninho e Todinho. Guarani. Nadinha pro Guarani. Fábio Scheibe. Central da Bola. Primeira rodada da Série B que se encerra amanhã no Gigantão das Avenidas em Itajaí com duelo entre Brusque e Mirassol. Pela primeira rodada, o empate entre Ceará e Goiás 1-1. O Amazonas perdeu em casa para o Sport por 3-2 e o Santos bateu o Paysandu por 2-0. Amarelo? Opa, amarelou. Amarelo para Matheus Bueno do Guarani. Guarani que mexe mais uma vez. Tá indo embora o 17, Jefferson, para a entrada do 23, Douglas Bacelar. Aí, portanto, a mexida do Claudinei Oliveira. Termina com 3 zagueiros, né? Muda o esquema, porque daí fica com o Rayan, Lucas Adel e agora o Douglas Bacelar, que é zagueiro. E aí deve subir um pouquinho a marcação, então, com o agora lateral direito, o Heitor, deve compor ali o meio-campo. 41-50. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Vila Nova. Chega na cobertura lá pelo lado esquerdo o Rayan. O árbitro pega uma falta ali na chegada do Alisson.
mas deu só o tiro de meta para a equipe do Guarani, já cobrado. Camacho recebe na meia-lua, faz o passe pela direita com o Heitor, domina, recua. Lá atrás para começar tudo de novo com o Bacelar. Ajeita a bola, perto direito, o zagueirão ali, tá fresquinho no jogo, hein? Vem trabalhando a bola, vem buscando o campo de ataque, toca na frente. Lançamento foi feito lá pela ponta direita, o Renier não chega, só tem a proteção ali do Eric, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Vila. Agora interessante, né? O time, a mudança tática no time agora é que é soltar as duas laterais para partir para cima pelas laterais da equipe do Vila, é isso, né, Gabi? Seria. O problema é que no Guarani você não consegue soltar as laterais, porque na esquerda tá o Lucas Adel, que é zagueiro, jogou toda a partida como zagueiro, mas vai jogar ali pela esquerda. E aí você tem o Ryan e fazendo a dupla ali com o Douglas Bacelar. O que você consegue soltar é o Heitor, porque o Heitor entrou recentemente, faz 5 minutos. Esse pode jogar como um lateral direito, mas chegando até a linha de fundo, tentando um ou outro cruzamento, o que a gente não viu até agora. Então, assim, aquilo que foi bom no primeiro tempo, que foi a chegada do Jefferson na linha de fundo, que foi a chegada do Diogo Matheus na linha de fundo, no segundo tempo a gente não viu. Tá trocando o Márcio Fernandes mais 2 vezes, Adriana. Exatamente, Cabela. Foi embora o 11, Alisson e também o 15, João Vitor. Os dois estão fora. Para as entradas do camisa 3, Remes. E também do 19, Henrique Almeida. Remes é o camisa número 3, é isso? Gemes ou Remes, como preferir. James? James, J-E-M-E. James. E jogou muito os dois que saíram, tá? Tanto o João Vitor, lateral direito, contra o Alisson, destaques da partida, acabaram com o sistema defensivo do Guarani. Cristiano faz o domínio, carrega o Vila Nova pelo lado esquerdo, tem a marcação para cima dele do Camacho. Ele devolve ali pela intermediária, o Juan toca na bola, a bola sobra ali pela intermediária, mais uma vez trabalhando com o Ralf, toca de volta, lado esquerdo, Cristiano para fazer o domínio, camisa número 5 do Vila Nova. Fez o passe ali pela meia, vai trabalhando, o Vila no campo de ataque, vai tocando a bola, vai buscando espaço, Renier aperta a marcação, ela toca no jogador do Guarani, vai para fora, arremesso manual para o Vila no campo de ataque, lado esquerdo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ryan sai trabalhando lá no sistema defensivo da equipe do Guarani. Deu um tapa na bola lá pela esquerda, o passe é feito, sai jogando errado. Perde a bola, o Guarani invade a área, pela direita pintou o cruzamento, a bola espirrada no meio, se estica todo para fazer o quarto, o Ryan. Tá jogando errado o Guarani de novo, sobra de bola com o Cristiano, lá pela direita, o passe é feito, briga por ela, lá do outro lado o Igor Torres, tentava chegar no lance, não consegue, a passe de bola para a equipe do Guarani, mas que bobeira na saída de bola do tal do Adel de novo, Adriano Almeida. O Lucas Adel já não tá bem há bastante tempo nessa segunda etapa, né, Cabela? É que o Claudinei Oliveira tem poucas opções ali no setor defensivo. Olha o Bugre. Vem Guarani, Rafael Freitas, a batida, espalma o goleiro. Joga para fora em escanteio que favorece a equipe do Guarani lá pela direita, Adriano Almeida. Numa saída rápida agora, uma reposição de bola muito rápida, o Rafael Freitas. É o segundo chute perigoso dele nesses poucos minutos que ele está em campo. Já mostrou perigo. Guarani tem mais um escanteio aí, pode ser o último do jogo. Já subiu a placa ali de 5, vamos a 50 neste segundo tempo, já chegamos a 46, hein? Já chegamos a 46 minutos da segunda etapa, escanteio para o Guarani, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio, pintou o levantamento, segunda trave, a bola tá viva ali pelo meio. Chega o zagueiro, se vira de qualquer jeito ali, na verdade era o Ralf que estava ali para dar um bicão na bola, joga para fora do campo, é outro escanteio, dessa vez é lá pelo lado esquerdo, que favorece a equipe do Guarani, Adriana. E agora é o Marlon quem vai ali pelo lado esquerdo para tentar alçar essa bola para a área. Vai todo mundo lá pro meio da área. O Guarani está tentando diminuir o placar, está perdendo por 2-0, hein? Reta final de jogo, 46,5. Escanteio cobrado, levantamento feito, sobe. Denis Júnior dá um soco na bola, tira o perigo da área. Ela sobra com o Camacho, que recua para começar de novo lá com o Adel. O Adel dá um tapa nela, lado à esquerda. Jefferson se apresentou por ali, recebeu, dominou, tenta a finta, perde a bola, recupera. Na verdade era o Bueno que estava ali, perde a bola mais uma vez a equipe do Guarani. Vem Vila Nova para o campo de ataque, vai trabalhando lá pela esquerda com Emerson Urso. Rola a bola pela intermediária
intermediária, vai buscando espaço a equipe do Vila. Sobra de bola mais uma vez lá com o Urso, briga por ela, Cristiano no meio campo, toca com o Ralf, de frente para a grande área, prepara o chute, prefere o passe, lado esquerdo, vai tocando a bola, vai gastando o tempo a equipe do Vila, vai ganhando 2-0, tá na frente o Vila Nova. Devolve com o Anderson Conceição, zagueirão que vem para o campo de ataque, bola rolada ali pelo meio, jogou no contrapé ali do veião ali, do Ralf, conseguiu se esticar ali, perde a bola a equipe do Vila. Guarani tenta sair jogando, Caio Dantas, vai para a finta, chega a marcação ali do Anderson Conceição, comete a falta em cima do Caio Dantas, o jogo tá parado, Adriano Almeida. Uma falta para cima do atacante do Guarani, que esbraveja muito. Guarani tem pressa, para quem sabe um golzinho de honra. Caio Dantas fica com ela, vem pela direita, mais uma vez, outra falta. Dessa vez o Cristiano cometeu a falta em cima do Caio Dantas, é falta que favorece a equipe do Guarani pelo lado direito, hein? Mais uma vez, vai se ajeitando ali para a cobrança, o camisa número 2 do Guarani, o Heitor. Deixou a cobrança ali pro Renier. Vem vindo o Renier para fazer a cobrança, também não tem pressa nenhuma o Renier, né? Até parece que é ele que tá ganhando o jogo por 2-0, né? 48 minutos é o segundo tempo. 48. É o Guarani que tá ganhando o jogo por 2-0? Exatamente. É a questão da postura que a gente tá citando, né? O jogador que vai andando pra bola, é o outro que deixa, que não quer fazer a cobrança, e aí ninguém reclama e o tempo vai passando. Já passamos de 48, chegamos a 48,5. É falta pro Guarani. Vai todo mundo lá pra área de novo para a cobrança da falta. Renier. Lado esquerdo de perna, lado direito de perna canhota, vai para a cobrança. Autoriza o árbitro, demora 1 ano e meio também para autorizar a cobrança, hein? Foi para a bola, perna esquerda, levantamento lá na segunda trave. Sobe a zaga do Vila para fazer o corte. Ela vai sobrando ali na saída de bola com o Igor Torres. Domina a bola, recua para começar de novo ali. Cristiano domina a bola, gira o corpo, recebe falta. O Douglas Bacelar cometeu a falta em cima do Cristiano, que vai cair. Fica caído agora, deixa eu ver quanto tempo aqui. 1 minutinho, 1 minuto né? e 5. 1 minuto e 5. É o tempo que ele vai ficar caído ali agora, porque tá faltando só isso para acabar o jogo. E o Guarani vai conhecendo a derrota, a primeira do campeonato, na primeira rodada, pro Vila Nova. De novo perdendo pro Vila Nova, hein? Vila Nova é uma pedra, não, é um caminhão inteiro de pedra no sapato do Guarani. 4 derrotas e 7 empates, né? O Lupe trouxe aqui nos últimos 18 anos. Desde e 2006. Agora vai chegando a 5ª derrota o Guarani contra o Vila Nova fora de casa. Que coisa, hein? Vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Vila. Briga por ela no Guarani. Ali pela intermediária sobra com Rafael Freitas. Domina, gira o corpo. Marcação para cima dele. Ele faz a finta de um lado, de outro, carrega. Por baixo quem chega era o Bruno Matias para fazer a roubada. Sobrou com o Cristiano. Já faz o toque com o Emerson Urso. Protege bem a bola. O Rafael Freitas vai acompanhando em 49,50. E recebe a falta. Fica bravo ali o Heitor. Dá um soco no gramado, vai tomar cartãozinho amarelo o Heitor, camisa 2 da equipe do Guarani. Adriana. No momento em que já era para o jogo acabar, mais um saldo negativo aí para o Guarani. O Heitor coloca o cotovelo no rosto do jogador do Vila Nova. Dessa vez o árbitro viu e aí amarelou o Heitor. Pois é, já passamos de 50, hein? Falta vai ser cobrada pela equipe do Vila Nova ali pelo camisa 14, o Eric. Faz a cobrança da falta, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo no Boa. E Vila de Nova. Boa deu Vila Nova. 2 pro Vila. Guarani. Nada pra equipe do Guarani. Vem chegando o central da bola com Antônio Lupe. Central da bola. Rapaz. Complicado, hein? Complicado. Situação do Guarani, principalmente no segundo tempo. Ih, tá expulso, hein, Dri? Quem que foi expulso, Dri? O Heitor, logo na primeira rodada. Ele tomou cartão amarelo no último lance do jogo. A falta foi cobrada, o juiz acabou o jogo e agora ele foi lá gesticular, conversar, reclamar, sei lá o quê. Tomou o segundo amarelo, ou seja, é o primeiro desfalque do Guarani por cartão já além dessa derrota. Não precisava, né, Heitor? Vai pro vestiário, desconta lá dentro. E fez a falta e mereceu o cartão amarelo. Fez a falta, usou o braço, não precisava, né? Ele foi lá, ficou bravo com o juiz que aplicou o segundo amarelo e depois o vermelho. Ou seja, ele tomou um amarelo quando o jogo estava acontecendo, foi reclamar, recebeu o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. O Guarani estreia com derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, perdeu pro Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, pelo placar de 2-0.
Adriana Almeida, a gente percebe os jogadores não só pela expulsão, mas um semblante de nervosismo após essa derrota, que não é nada boa. O Guarani começa a Série B com pouca sorte. É, um abatimento, né, Lupe? Natural, apesar de que falávamos antes do jogo das dificuldades, de todos os predicados aí apresentados pelo Vila Nova ao longo desses primeiros meses do ano e mais as contratações. E aí, a hora que toma os gols, o Guarani até tentou fazer frente, o Gabi vai falar muito melhor sobre isso. Mas, obviamente, os jogadores do Guarani abatidos e até nervosos, principalmente pela superioridade que o Vila Nova foi adquirindo ao longo da partida. Isso deixou os jogadores do Guarani muito nervosos. E até o Heitor, né, que saiu do banco de reservas, entrou, tomou cartão nos últimos segundos e depois ainda tomou vermelho com o jogo já terminado. E o pessoal aqui tá bravo com a postura do Guarani em campo, a derrota pelo placar de 2-0. Gabi Castro, a gente vai falar mais daqui a pouco a respeito do comportamento da equipe, mas o que deixa o torcedor preocupado é a mudança, porque no primeiro tempo, desceu perdendo por 1-0, mas teve muitas chances o Guarani, só que na segunda etapa, para passar do meio campo, foi um sufoco, hein? E até os 25 minutos do primeiro tempo, o Guarani conseguiu controlar o jogo, teve oportunidades, defensivamente dava mostras de que fazia uma partida segura. A partir do gol do Vila Nova do primeiro tempo, aí a confiança foi por água abaixo e na etapa final, lamentável a postura do Guarani, muito ruim. Lembrou aquela equipe de Campeonato Paulista, porque teve falha defensiva, foi um meio-campo que não conseguiu armar e foi um ataque que não finalizou. Então, o segundo tempo horroroso do Guarani, lembrando a equipe que quase foi rebaixada no estadual. É isso, e começa mal a Série B do Campeonato Brasileiro, 2-0, gols marcados por Luciano Naninho no primeiro tempo. E ela entrou em ação, a lei do ex, Júnior Todinho. Na verdade, o Júnior Todinho vai ter praticamente lei do ex com todos os participantes da Série B, né? Com exceção aí da Ponte e mais uns 3, 4 clubes que ele ainda não passou. Tem mais, né, Cabela? Tem mais? Olha, eu não me lembro assim, decorado não, mas se bobear, só a ponta, hein? E foi por pouco, hein? E foi por pouco, porque... Vamos pegar aqui, Júnior Todinho, glorioso Júnior Todinho. Deixou saudade no torcedor do Guarani, ô Gabi, ou não? Ele teve uma boa passagem pelo Guarani, entre altos e baixos, ele ajudou bastante, viu? Eu acho que na atual situação seria titular hoje do Bugre. Vamos lá. Vitória tá na A, Cuiabá tá na A, Juventude tá na A, Santo André tá na D. Brusque. Tem Brusque na Série B? Tem Brusque, joga amanhã contra o Mirassol. Mirassol, tem Mirassol na Série B? Joga amanhã contra o Brusque. Eita. ABC não, né? ABC tá na terceira. São poucos então. Tá bom, né? Estávamos errados, Cabela. Errados. Eu e você. Então retiro tudo que eu disse. Então tá bom. São 10 horas e 58 minutos. Vamos fazer uma... Não, vamos fazer uma pausa, não. Vamos fazer o seguinte, vai ser difícil, mas nós vamos ter que eleger o craque e o pior em campo. Vamos fazer o seguinte, Marcelo Abreu, que está comandando aqui a central técnica da CBN Campinas, vamos começar com o craque do jogo. O craque do jogo. Vamos lá, hein? Eu começo com Cabela. Quem foi o melhor jogador em campo, na sua opinião? Em campo, pra mim, o Alisson. Alisson, atacante da equipe do Vila Nova. Você sabia que o Alisson quase reforçou a Ponte Preta ano passado? Ele chegou a vir a Campinas para jogar Série A2. Aí teve uma discussão lá com a diretoria, queria luva e acabou indo pro... Não. Eu não sei pra onde que ele foi. Acho que ele foi pro Goiás. O Vila emprestou ele pro Goiás. Olha só que E aí coisa, depois ele voltou pro Vila. Alisson é o voto do Cabela como craque do jogo. Adriana Almeida. Eu vou acompanhar Carlos Cabela porque não dá pra encontrar um craque na equipe do Guarani. E o Alisson, ele tem uma movimentação interessante, participou dos gols. E aí, quando participa dos gols, faz a diferença, né? Alisson é o voto da Adriana Almeida. Gabi Castro. O Alisson que passou pela Ponte em 2017, atuou uma vez só com a camisa da Macaca. Também? Também não teve grandes sucessos.
Não precisou de Não luva, precisou de ele luva. jogou na linha Ah, mesmo ok. como um atacante. Bom, menção honrosa, né? Todos para a equipe do Vila Nova. Gostei muito do João Vitor, lateral direito. Gostei muito do Cristiano, comandou o meio-campo ali, o Carequinha, camisa 5, jogou muito bem. Giovani, enquanto esteve em campo, foi muito bem. Gostei do Alisson, gostei do Júnior Todinho. Como o Alisson já ganhou 2 votos, o meu vai pro Luciano Naninho. Gostei da participação dele, da movimentação e ainda balançou as redes, abrindo o marcador. Luciano Naninho é o voto do Gabi Castro. Você quer votar, Chaib? Você vai empatar ou você vai dar o craque pro Alisson? Eu vou dar pro Júnior Todinho, meu voto. O quê? Júnior Todinho é o voto. Dei pro Júnior Todinho, meu voto. Fábio Chaib, Júnior Todinho, mesmo com o Todinho sendo o voto do Chaib e o Naninho o voto do Gabi Castro, o Alisson, atacante do Vila Nova, foi eleito o melhor jogador da partida pela equipe do Futebol Globo CBN Campinas. Se tivemos o melhor em campo, também tivemos aquele que decepcionou. O pior em campo. Eu começo com você, Cabela. Del. Lucas. É Lucas Adel que ele chama? Isso. Sim. Lucas Adel é o voto do Cabelo. Cabela, uma confusão. Adriana Almeida. Olha, Lupe, eu ia votar no Luan Dias, que eu achei apagadíssimo. Mas o Lucas Adel, infelizmente... Ele fez uma força, não? Fez pra ganhar. Então, porque participou negativamente nos gols do Vila Nova, né? Aí fica determinante pro resultado, então, o Lucas Adel. Lucas Adel é o voto de Adriana Almeida. Gabi Castro. Bom, mal todo mundo foi, mas alguns destoaram, foram muito mal. O Lucas Adel foi um deles, tenho anotado aqui. Matheus Bueno, pra mim, hoje, nossa, não gostei, mal defensivamente, não conseguiu chegar ao ataque, segundo tempo foi um horror, dando espaço. Luan Dias, lento, sem ritmo de jogo, não conseguiu construir absolutamente nada. Reinaldo, mais uma vez, muito mal, não teve 1 contra 1, não teve velocidade, não conseguiu desafogar, não finalizou absolutamente nada. Mas o meu voto de pior vai pro Ryan. O Ryan, pra mim, foi determinante para essa derrota do Guarani. Tomando bola nas costas, sem tempo de bola, marcação ruim. Foi bem só até os 25 minutos. O Guarani fez uma boa partida até os 25 do primeiro tempo. Depois disso, foi um horror. Tomou o gol, sentiu muito, não teve forças para poder reagir e aceitou. Foi muito passivo na partida, mas o Ryan destoou nos 2 gols ao lado do Lucas Adel. Gabi Castro vota em Ryan Fábio Chaib. Você dá o prêmio de pior em campo pro Adel ou empata votando no Ryan? Não, meu voto não vai ser nenhum dos dois. O Adel vai ganhar, infelizmente, esse prêmio tão ruim, né? Mas vai ganhar. Mas eu vou votar num cara que até que foi bem no jogo, mas pela atitude depois do jogo, não trouxe boas coisas pro Guarani. Desfalque já na segunda rodada contra o Chapecoense. O Heitor, lateral direito, que tomou cartão vermelho, tomou cartão amarelo aos 50 minutos e o vermelho depois do jogo, já 51, sei lá quanto. E ele, por essa atitude, vai tomar meu voto de pior em campo. O voto de Fábio Chaib é no Heitor, mas Lucas Adel foi eleito o pior em campo pela equipe do Futebol Globo CBN Campinas após a derrota do Guarani para o Vila Nova por 2-0. Cabela, ponto final, hein? Você está liberado. Narrou os 2 jogos, a estreia da Ponte ontem, a estreia do Guarani hoje. E a gente se vê no próximo final de semana, porque tem rodada. O Guarani jogando em casa na sexta-feira contra a Chape e a Ponte no domingo contra o Goiás, lá em Goiânia, só que não no Oba, mas sim na Serrinha. Parabéns pelo trabalho, bom descanso e ótima semana, Cabela. Muito obrigado, Lupe. Grande abraço a todos e até lá. Valeu, Cabela, que trouxe todas as emoções do jogo. O Adri fica comigo, porque ainda a gente vai comentar muito sobre o Guarani. O Gabi Castro também. E o Fábio Chaib, que vai trazer aí o panorama da semana dos clubes brasileiros na Sul-Americana, na Libertadores, a próxima rodada da Série B e também os resultados desta segunda-feira dos clubes que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente faz um intervalo e volta já aqui no pós-jogo de Vila Nova 2, Guarani 0. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne.
Guarani. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Vila Nova, Guarani e Central da Bola. São 11h07. Fábio Scheibe. Não, Lubi. Os resultados dos outros jogos desta segunda-feira nas divisões inferiores. Tivemos apenas a Série C também com jogos em andamento nessa segunda-feira. O Confiança ficou no empate com Londrina por 1-1. O jogo lá no Sergipe. E a Ferroviária estreou em casa, empatando por 1-1 também com o ABC, a Locomotiva, então, esse primeiro jogo empatando em casa. O gol da Ferroviária foi do Juninho, o Juan fez para o ABC. Vale lembrar também na audiência rotativa do rádio, sempre quis falar isso, hein? Na audiência rotativa do rádio, que na Superliga Masculina de Vôlei, o SESI Bauru será o adversário do Vôlei Renata, do Vôlei Campinas, na grande final da Superliga Masculina. O jogo único no próximo domingo às 10 da manhã. A CBN transmite o jogo, você acompanha aqui com a gente essa grande final, Vôlei Renata e SESI Bauru. O SESI Bauru bateu o Joinville hoje por 3-0 e assegurou vaga na final, voltando à final após 5 anos. E essa semana tem muita Libertadores Sul-Americana. Daqui a pouco a gente traz todas as informações, todos os jogos dos brasileiros nessa semana de Copa Sul-Americana e Libertadores. Beleza, Fábio Scheibe acompanhando tudo o que acontece no futebol e também em outros esportes. Odri, vamos lá. Eu vou precisar da sua ajuda pra gente bater uma caixa aqui com o Gabi Castro. O Guarani, ele teve desfalques, principalmente no sistema defensivo, né? Não teve o Vladimir, não teve o Léo Santos, o Lucas Adel foi o escolhido, certo? Sim, Lupe. Não teve... quem mais? Olha, o Guarani, como desfalques certos, foram esses dois jogadores do setor defensivo. E aí o Lucas Adel, porque na verdade o Léo Santos é quem seria o companheiro do Ryan no setor defensivo, e no gol entraria o Vladimir, que é o titular dessa posição, contando que o Pegorari continua no departamento médico, deve voltar aí entre maio e junho, se tudo der certo. Quais os jogadores que foram substituídos do sistema defensivo, nas laterais da zaga? Os dois laterais saíram, né? O Diogo Matheus saiu, o Jefferson também saiu, aí entraram Heitor e Douglas Bacelar. E o Ryan e o Lucas Adel continuaram do começo ao fim. Certo. Gabi Castro, a dupla de zaga foi o ponto preocupante do Guarani nessa estreia entre a dupla de Ryan e Lucas Adel? É o que você destaca como preocupante
É claro que o resultado foi péssimo, foi Sim. ruim, o melhor seria a vitória, é isso que o torcedor queria. Mas é claro que a gente precisa entender, jogando fora de casa, contra um time também que vinha jogando, né, a decisão de Campeonato Goiano, Copa Verde, mas se você pudesse destacar um ponto negativo nessa estreia do Guarani, foi o sistema defensivo? Eu acho que foi, mas não só. Eu não coloco essa derrota só na culpa dos dois zagueiros, apesar das falhas que eles tiveram, porque teve muito espaço também no meio-campo. Então eu acho que o Matheus Bueno, ele pode entrar nessa conta. Eu acho que assim, se o Guarani tiver entrosamento, tiver velocidade, tiver o meio-campo do Guarani, ele sabe jogar. Isso é muito positivo. Então o Camacho sabe jogar, o Matheus Bueno ele sabe jogar, o Luan Dias sabe jogar. Só que com a postura que o Guarani teve, você não consegue. Se continuar assim para as próximas rodadas, não dá para você jogar com o Camacho, com o Matheus Bueno e com o Luan Dias, principalmente numa Série B. Aí você precisa de um volantão. Aí você precisa de um marcador, alguém que chega junto. Você tá num Campeonato Brasileiro da Série B. Então, essa postura do Guarani, do jeito que foi hoje, aí você precisa mudar e atletas. Então, eu acho que é assim, Douglas Borges não deve permanecer no gol, porque você tem a volta do Vladimir em breve e você tem o Pegorari também retornando de lesão. Então, você já vai ter uma mudança em breve. Você tem Rayan e Lucas Adel. Rayan foi muito mal de novo, muito contestado, e você tem o Lucas Adel que entrou hoje. Provavelmente você tem a volta do Léo Santos em breve, então você já tem um zagueiro saindo. E você tem o Douglas Bacelar, que em algum momento eu acho que ele vai testar como titular. Você já tem uma terceira troca. E no meio-campo, o Matheus Bueno está em queda de rendimento há algum tempo. Eu acho que ele sabe jogar, ele tem futebol, ele tem passe, mas não apresenta. E hoje ele foi muito mal novamente. E aí você já tem uma outra troca no meio-campo. Então eu acho que em breve o sistema defensivo do Guarani vai estar muito diferente do que a gente viu. É claro que é uma primeira rodada, há uma diferença de nível de um time que vem jogando do Vila Nova contra uma equipe do Guarani que já fez um campeonato paulista muito ruim. O problema é que o Guarani vem mal no Campeonato Paulista e uma equipe muito parecida no Campeonato Brasileiro da Série B, com atletas que já não foram bem. O Rayan já não foi bem no campeonato, o Matheus Bueno já vai sendo contestado, o Reinaldo é contestado para ser titular no ataque da equipe do Guarani. Então eu acho que o Claudinei Oliveira, pelos 43 dias que teve de treinamento, apresentou muito pouco, levando em consideração o tempo de inatividade, que pode ser pro lado bom, pro lado ruim. O lado bom que fala, não, consegui treinar, arrumei uma marcação, consegui fazer a equipe descansar. O que a gente viu foi uma equipe com falta de entrosamento, uma equipe dispersa na partida, uma equipe que não conseguiu brigar, não conseguiu lutar na etapa final. Então eu acho que foi muito preocupante. O sistema defensivo é preocupante, mas a gente não pode deixar de citar o meio-campo do Guarani que não conseguiu armar, e aí é a estreia, é a primeira rodada, mas já não gostei do Luan Dias, precisa de uma dinâmica que eu não sei se ele tem. E a gente precisa falar do ataque também. 30 minutos do segundo tempo, a primeira finalização no gol, isso é inadmissível. Você tá perdendo o jogo e a primeira vez que você acerta o gol do adversário é com 30 minutos. Então, assim, tem algo muito errado, tá muito distante do ideal. Então, assim, todos os setores têm a melhorar. A zaga hoje destoou um pouco? Destoou um pouco. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a zaga preocupa muito. Se você não tem um sistema defensivo confiável, a qualquer momento você pode tomar gol. E hoje não passou nenhuma segurança. Mas o meio-campo e o ataque do Guarani também demonstraram muitos problemas na noite de hoje. E só como complemento aí ao comentário do Gabi, se a gente olhar o elenco do Guarani hoje, os zagueiros, vai ao encontro do que ele falou, Douglas Bacelar é o mais experiente, então também acredito que a tendência é que fique como titular. O Rayan já mostrou dificuldades, mas ainda assim. E aí tem Léo Santos, né, lesionado, e 3 atletas que até agora não convenceram como zagueiros com a camisa do Guarani, que é o Márcio Silva, o Pedro Henrique, que eu praticamente não me lembro de ter visto jogar, ou se vi foi muito pouco, e o Lucas Adel, que hoje teve uma ótima chance, mas infelizmente não correspondeu. E aí falando do volantão para essa zaga, que não é uma zaga que inspira tanta confiança, Guarani de volante tem Matheus Bueno, Camacho, Lucas Araújo, Anderson Leite e Kaique.
esse volantão de contenção, eu só vejo Anderson Leite aí perto dessas características. Ou seja, é um elenco com 35 jogadores, né? Um elenco até extenso, mas quando a gente começa a olhar as opções de variações, são poucas. E lembrando que o Claudinei Oliveira está treinando e jogou, inclusive, hoje com 3 atacantes. Então, assim, o setor defensivo não vai tão bem, mas ele tá com 3 atacantes lá na frente. Enfim, vamos ver o que vai dar. Vai ter que melhorar. E sabe o que acontece? A gente precisa entender, mas o time ficou 40 dias treinando. Só que, por exemplo, o Luan Dias chegou, faltando aí, 2 semanas para começar o campeonato. Caio Dantas também estava lá no campeonato baiano com o Vitória. Recentemente desembarcaram no estádio Brinco de Ouro da Princesa agora me foge aqui os últimos reforços do Guarani. Bruno Oliveira, acho que chegou. O Bruno Oliveira chegou faz tempo. Mas já lesionou também. Não teve a lesão. O Paraíso, atacante, que veio da Portuguesa. O lateral esquerdo, o Cauê, que vem do Atlético Paranaense. Então, assim, ainda tem jogadores que vão estrear, né? Sim. Jogadores pro setor de ataque. Tem também jogadores aí do sistema defensivo. Tem um zagueiro, Dri, você pode emprestar o seu press kit ali? Cara, tem um zagueiro aqui, ó, que até agora não jogou. Ele foi contratado no início do ano. Vou pegar o nome dele aqui, ó. Diogo Matheus, zagueiros, aqui, ó. Márcio Silva. Ah, o Márcio Silva torceu o joelho. Não, o Márcio Silva foi bem mal no campeonato. Não, mas ele machucou o joelho. Aí foi erro meu. Ele machucou o joelho contra o Botafogo de Ribeirão Preto e vai ficar fora. O Pedro Henrique, que estava machucado, hoje estava no banco e ainda não fez 1 minuto com a camisa do Guarani. Perdão, o Márcio, ele rompeu o ligamento do joelho e ele não volta nessa temporada, só deve voltar no ano que vem. O Pedro Henrique vem do futebol da Bulgária, Sim, né? Isso. 23 anos, acho que é do Ludogorets, que ele atua na última temporada, mas é um jogador que a gente ainda não viu. Então, assim, o Lupe, é claro que defensivamente foi ruim, a gente pode criticar o meio-campo do Guarani, ataque inoperante, mas o que preocupa, eu tenho certeza, o torcedor bugrino, é a postura. Você pode jogar mal, mas joga mal chutando a bola na lua, cruzando errado, tentando e errando. O primeiro tempo. Pode ser. O primeiro tempo teve oportunidades. Desperdiçou. Principalmente com o Raia, que foi a melhor no cruzamento do Diogo Matheus. Mas é jogador se apresentando, é jogador indo ao ataque. Aí o Guarani, se perdesse o jogo, a torcida ia criticar, ia falar assim, nossa, treinou, mas errou passe, errou finalização, errou cruzamento. Mas no segundo tempo nem isso. No segundo tempo a gente não viu ultrapassagem, a gente não viu o Jefferson chegando mais na linha de fundo, depois foi substituído, a gente não viu o Diogo Matheus chegando na linha de fundo e foi substituído. Então, assim, a postura do Guarani foi muito preocupante no segundo tempo, porque se você prepara para uma competição que é a principal do ano, e aí a primeira vez que você se apresenta, você mostra esse cartaz para sua torcida, é isso que você tem? Você pode ter problema de físico, você pode sentir o jogo, você pode sentir o cansaço, mas você tem que tentar. O Guarani mal tentou, o Guarani mal passou do meio-campo no segundo tempo. Então eu acho que é preocupante o que o Guarani apresentou na etapa final. Tem muito que evoluir. Acho que não é terra arrasada, então, não pode mais contar com o Lucas Adel na zaga, não é nada disso. Só que este primeiro ato do Guarani, essa primeira rodada, ela foi muito ruim, é algo que o Claudinei Oliveira precisa pensar, o porquê que não deu nada certo daquilo que ele treinou e que ele pensou, tem que corrigir rápido, porque já tem um jogo difícil, já que a Chape já fez 3 no Ituano na primeira rodada e vem a Campinas disposta a jogar. Sempre tem jogo bom, Chapecoense e Guarani aqui no Brinco de Ouro. E se quiser jogar, se agredir o Guarani, do jeito que tá esse sistema defensivo do Guarani, agora sem confiança, é um jogo difícil para sexta-feira. São 11 horas e 18 minutos. Ponto positivo. Tem algum ou não? Eu acho que no primeiro tempo, quando o Jefferson chegou ao campo de ataque e o Ayrton demonstrou que tem um pouco de velocidade, eu acho que pode surgir alguma tabela interessante do Jefferson com o Ayrton. Eu acho que a bola parada do Diogo Matheus, o pouco que ele produziu, ele demonstrou um certo perigo em cobrança de escanteio, em cobrança de falta, o Guarani conseguiu chegar. E no primeiro tempo, apesar de jogar fora de posição, mas o Caio Dantas, ele se esforçou, ele foi buscar o jogo, ele se movimentou, ele sofreu a falta.
Então, acho que o Caio Dantas é o menos culpado do que aconteceu, porque a bola não chegou, e aí ele teve que sair da posição dele, teve que buscar jogo, jogou fora da área, mas não conseguiu produzir, né? Não finalizou uma vez que ele deu aquele voleio e acabou perdendo o gol. Mas eu acho que o ponto positivo é que se você tem um jogador interessado como o Caio Dantas e jogando em casa, com o Diogo Matheus chegando na linha de fundo e com o Jefferson chegando na linha de fundo, essa postura do Caio Dantas no primeiro tempo, eu acho que pode render frutos pro Guarani. Lembrando que o Guarani, além de perder por 2-0, perdeu o Heitor para a próxima partida. Aos 36 minutos do segundo tempo, ele entrou em campo. Aos 50 minutos, ele recebeu o cartão amarelo. No fim do jogo, foi reclamar com o árbitro e foi expulso de campo. É o seguinte, Fábio Chaib, por favor, passe os resultados dessa primeira rodada da Série B, que ainda não terminou, né? Exatamente, Lupi. Primeira rodada que começou da Série B na sexta-feira. O Botafogo de Ribeirão empatou com o América Mineiro por 1-1 no Santa Cruz. Na sexta-feira também o Novo Horizontino de virada bateu o CRB lá no Jorge Ismael de Biase. Também na sexta, Operário 1, Avaí 0. Já no sábado, a Chapecoense bateu o Ituano por 3-1 na Arena Condá. E o Santos fez 2-0 no Paysandu, lá na Vila Belmiro. Também no sábado, o Amazonas perdeu em casa por 3-2 para o Sport e o Ceará empatou com o Goiás por 1-1. Ontem, jogo isolado, a Ponte Preta empatou com o Curitiba 1-1 no Moisés Lucarelli. Hoje, Vila Nova 2, Guarani 0. E a rodada se encerra, essa primeira rodada da Série B, amanhã, lá no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. O Brusque enfrentando o Mirassol amanhã, 9 horas da noite. Esses são os resultados da primeira rodada da Série B. Odri, pra te liberar, o Guarani perde a primeira partida em casa, próximo compromisso já tem data marcada, né? Perde a primeira partida fora de casa, Fora de casa, né? E agora tem a chance de recuperar esses pontos perdidos em casa, porque a Série B é isso também, né, Lupe? É vencer em casa e beliscar um ponto ou outro fora. O mais importante é ser soberano dentro dos seus domínios, o que o Guarani tem a chance de fazer na próxima sexta-feira, às 21 horas, no estádio Brinco de Ouro. O técnico Claudinei Oliveira, como você bem disse, não vai poder contar com o Heitor, porque ele foi expulso, conseguiu ser expulso depois do apito final, entrando apenas na reta final do segundo tempo, mas, enfim, expulso, desfalca o Guarani. As dúvidas ficam no gol, porque o Vladimir tá com uma lombalgia. Vamos ver se ele se recupera até sexta-feira. Se não, Douglas Borges é mantido aí no gol alviverde. E na zaga, o Léo Santos sentiu um desconforto muscular nos últimos dias, também não viajou para Goiânia, mas até diante dessa situação aí e de como foi o desempenho da defesa alviverde nesse jogo de estreia, a tendência é que se o Léo Santos estiver recuperado ou tiver pelo menos alguma chance, ele deve sim ir para o jogo e ser uma das novidades desse Guarani. Pelo menos, por enquanto é isso, Lupe. Vamos ver se o Claudinei Oliveira vê alguma coisa diferente, porque o time chega amanhã, a gente sabe que amanhã, terça, praticamente não tem treino, é quarta e quinta só, 2 dias de preparação, teve bastante lá atrás, agora vai começar a ficar corrido. É verdade, já tem um espaçamento menor, né, entre os jogos com o andamento da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vila tem uma parada difícil na próxima rodada, né, Dri? Sport Recife, e esse jogo não vai ser na Ilha do Retiro não, na Arena Pernambuco. O Sport Recife, então, recebe o Vila Nova. Obviamente, o Vila vai tentar aí manter o 100%, mais diante de um dos favoritos da Série B. É isso, Adriana Almeida, parabéns pelo trabalho. Ótima noite, uma excelente semana a você. A gente se encontra no final de semana. Com certeza, Lupe. Forte abraço para você e para os ouvintes da CBN. Boa noite. Valeu, Adriana Almeida, nas reportagens da derrota do Guarani para o Vila Nova pelo placar de 2-0. Aproveitando esse gancho, Fábio Chaib, que a Adriana acabou falando dos próximos compromissos de Guarani e também do Vila Nova, o complemento da segunda rodada que começa na sexta-feira, né? Começa na sexta-feira lá em Itu, no Novelli Júnior, às 7 horas da noite, tem Ituano e Operário. A Adri falou do Sport e Vila Nova, que jogam também na sexta-feira nesse mesmo horário. O Santos viaja até Florianópolis para encarar o Avaí na ressacada, também na sexta-feira. Mesmo dia de Guarani e Chapecoense aqui no Brinco, 9 horas da noite. No sábado, o CRB encara o Amazonas, o América Mineiro pega o Novo Horizontino no Independência e no domingo, o Curitiba encara o Brusque, o Goiás encarando a Ponte Preta às 6 horas da noite na Serrinha
E na segunda-feira, o fechamento da segunda rodada tem Paysandu e Botafogo de Ribeirão. E o Mirassol recebe o Ceará. Tudo isso segunda rodada. Lembrando que amanhã tem ainda o complemento da primeira rodada com Brusque e Mirassol. Ô Gabi Castro, acompanhando os resultados dessa primeira rodada, algo que te chamou a atenção positivamente, o que te chamou a atenção negativamente? É claro que é a primeira de 38, tem muita coisa para acontecer até a 38ª rodada, mas algo que você detectou dessa primeira rodada em relação aos participantes da Série B e os resultados? Achei um esporte muito forte diante do Amazonas fora de casa, abriu o 3-1 muito rápido, então sempre precisa ficar de olho, porque é um time que tem uma torcida muito forte, se bem que tem a punição, né? Mas depois, quando nós tivermos Ilha do Retiro lotado, é sempre uma pressão muito grande. Olho nesse Vila Nova, que foi bem, né? Porque já foi finalista do Goiano, tá na disputa do título pela Copa Verde e chega no Campeonato Brasileiro da Série B, demonstrando um entrosamento muito grande e um time que tem elenco, acho que briga na parte de cima da tabela. O Santos, acho que sempre é postulante ao título, nem só ao acesso, já venceu o Paysandu por 2-0, apesar que o primeiro tempo do Santos foi muito ruim, mas na etapa final conseguiu. E um quarto time que eu coloco também pra gente sempre ficar de olho, porque joga certinho, porque tem um treinador há muito tempo, é o Novo Horizontino, que também venceu. Então nessa primeira rodada, acho que 4 times que eu destaco são esses. O Vila Nova, o Santos, o Sport e o Novo Horizontino. Gabi Castro, nos comentários dessa derrota do Guarani, é a primeira de muitas, hein, Gabi Castro? Rodadas, hein? Rodadas. Calma, Fábio Scheibe, você tá muito precipitado. Castro, parabéns mais uma vez. Obrigado. O papai do ano, hein? Em breve vem aí, hein? O papai do ano, Gabi Castro, vai estar aqui durante muitas rodadas de Ponte Preta e Guarani. Ótima noite a você e uma excelente semana, Gabi. Para você também, Antônio Lupo, sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado. Ótima transmissão e nos vemos na próxima rodada. Valeu, Gabi. São 11 horas e 26 minutos. Ô, Fábio Scheibe, rapidinho, você ficou devendo Libertadores, hein, Scheibe? Libertadores e Sul-Americana. Então manda no ar. Os brasileiros estarão em campo nessa semana. Brasileiros amanhã já tem o Grêmio jogando contra o Estudiantes. O Grêmio vem de 2 derrotas na competição, precisa ganhar de qualquer forma. Fora de casa, às 7 horas da noite, joga contra o Estudiantes lá em La Plata. Amanhã também, às 9 da noite, tem Atlético Mineiro e Peñarol, jogão. Amanhã, 9 da noite. Na quarta-feira, 3 brasileiros em ação. Botafogo recebe o Universitário às 7 horas da noite lá no Rio de Janeiro. O Flamengo vai até a temida altitude de La Paz encarar o Bolívar. E o Palmeiras também na altitude, mas de Quito, um pouco menor, encara o Independente Del Valle. Na quinta-feira, o São Paulo estará em campo. São Paulo e Barcelona na estreia do técnico Zubeldia. Luiz Zubeldia, técnico argentino, vai estar no comando do São Paulo nesse jogo de quinta-feira, 9 horas da noite, contra o Barcelona de Guayaquil. E o Fluminense vai até o Paraguai enfrentar o Cerro Porteño. Pela Sul-Americana, amanhã tem jogo do Timão. Corinthians encara o Argentinos Júniors amanhã lá na Argentina. Tem também o Cruzeiro, que joga fora de casa contra o União La Calera. E pelos brasileiros é isso. E o Cuiabá enfrentando o Deportivo Garcilaso no Peru também amanhã. Durante a semana a gente volta com os outros da Sul-Americana. Valeu, Scheibe, ótima noite, boa semana. Valeu, Lupe, um grande abraço. Obrigado a você, ouvinte CBN, que acompanhou mais uma jornada aqui do Futebol Globo CBN. Um excelente finalzinho de segunda-feira e uma ótima semana a você. Amanhã a gente fala mais sobre a estreia com derrota do Guarani e também o noticiário completo dos times de Campinas e também do Vôlei Renata, que enfrenta o Bauru, o SESI Bauru, na final da Superliga. Ótima noite, até mais. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. A resenha esportiva acontece no Arena CBN.
De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 22 de abril de 2024. E vamos ao